Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnação em One Piece. Capítulo 221, Resgate. Mary Joyce. Grande linha. A última vez que Ian esteve aqui, ele sequestrou Kong e depois disso o matou. Mas como ele visitou antes, foi mais fácil para ele se teletransportar para lá desta vez. No céu acima de Mary Joyce, Ian surgiu de um redemoinho de sombras. A primeira coisa que ele fez depois foi usar a observação aqui. É claro que ele faria isso, já que eu era a primeira coisa com a qual ele deveria ter cuidado desta vez. Se fossem apenas os dois almirantes, então Ian estava confiante de que enfrentaria os dois facilmente. Mas se eu me juntasse, ele não tinha tanta certeza. Ele suspeitava que eu fosse a pessoa mais forte deste mundo. Mas mesmo que tal cenário acontecesse, ele estava confiante de que poderia se teletransportar. Ele tinha feito isso uma vez no passado, bem debaixo dos olhos dela. Se ele não pudesse salvar Sabo ao fazer isso, seria uma pena, mas ele não trocaria sua vida pela dele. Porque a presença dela parece fraca. Ian pensou consigo mesmo enquanto sentia tudo ao seu redor. Parecia-lhe que ela estava muito longe, mas ele sabia com certeza que ela estava bem ali, no castelo abaixo. Normalmente, a essa altura, ela teria reagido à presença dele de alguma forma, mas não o fez. Isso deixou-se perguntando o que havia de errado? Ela mesma teria vindo. Ian sabia que ela não queria nada mais do que matá-lo, afinal. Ela não cometerá o mesmo erro de antes e enviará fracos atrás dele. Naquela época só ela era capaz de fazer isso, talvez. Ian balançou a cabeça. Não adianta mais pensar nisso. Ian decidiu. Se ela não pudesse impedi-lo devido a algo errado, então seria bom para ele. Não adiantava pensar nisso e perder tempo. O Aqui de Ian captou 3 presenças que se destacavam das demais. E ele também percebeu a presença de alguns outros que eram fortes. Ele adivinhou que alguns poderiam estar escondidos por Diavoloi, afinal, eu precisava ter alguns por perto. Os outros que ele achava que deveriam ser os anciãos restantes. Ele também sentiu a leve presença de algumas pessoas nas profundezas do subsolo. Esses devem ser os companheiros de Sabo. Ian pensou. Ian decidiu seguir em frente. Enquanto isso, na sala do trono dentro do castelo, Image foi visto sentado no trono. Embora seus olhos estivessem fechados como se ela estivesse dormindo profundamente. Vários sensores estavam se conectando através de seu corpo. Se você seguisse para onde esses sensores estavam indo, isso levaria a uma enorme sala subterrânea que não tinha móveis nem nada. A única coisa que tinha era corpos, cadáveres na casa dos milhões. Os sensores estavam se conectando aos corpos, então se ampliavam como se estivessem absorvendo algo, e isso percorria todo o caminho até fluir para o corpo de Image. Estava claro que Image não estava ciente do que estava acontecendo lá fora e que ela não acordaria tão cedo. Em outra sala que ficava no subsolo do castelo, pode-se ver um chapéu que estava congelado. Na verdade, toda a sala estava congelada. Baque. Mas um baque forte foi ouvido a cada poucos segundos. Parecia que algo estava pressionado e estava tentando escapar. Baque. Ele apareceu na posição deles. Ele então viu Sabo lutando enquanto se esquivava de Fujitora e Ryukugyu, os dois novos almirantes. Sabo tinha seus braços cobertos por uma cor metálica azulada junto com o armamento aqui enquanto ele continuava quebrando o chão ao redor deles com facilidade e jogando-os contra eles enquanto corria para trás. Seus dedos se transformaram em garras muito afiadas, e também feitas da cor metálica azulada que cobria seus braços. Ha! Ele gritou enquanto enterrava as mãos no chão e jogava uma pedra enorme neles. Ryukugyu também estava com os braços cobertos por aqui enquanto golpeava facilmente os pedaços de chão jogados contra ele. Acalme-se, seu pirralho. Ele falou. Enquanto isso, Fujitora os cortou com sua espada e continuou perseguindo o jovem. Resistir é inútil. Ele balançou a cabeça para Sabo. E então, de repente, Fujitora apontou sua espada para Sabo. Sabo cruzou os braços que estavam cobertos de aqui e metal batendo com sons de metal foram ouvidos em seguida. Sabo manteve-se firme contra o almirante, mas antes que pudesse pensar em uma maneira de escapar, a gravidade em torno de sua forma aumentou de repente. Suas pernas começaram a ficar enterradas no chão por causa disso, mas ele não se mexeu nem dobrou os joelhos. Uma prova de sua força. O outro almirante de repente caiu do céu, os braços unidos e fazendo uma espécie de martelo com galhos entrelaçados. Ele também cobriu este enorme martelo de madeira em aqui. Sabo começou a pensar que talvez ele estivesse acabado desta vez, já que até mesmo segurar um almirante era difícil, antes de repente ao lado dele uma nova pessoa aparecer. Essa pessoa pegou o martelo com um braço facilmente, enquanto com o aceno do outro o efeito da gravidade foi cancelado. Você é Sabo? A pessoa perguntou. Sabo assentiu inconscientemente. Isso é bom. Então vá se juntar aos seus companheiros. Ian acenou com as mãos e Sabo de repente foi envolvido pelas sombras. No segundo seguinte, depois que as sombras se dissolveram, Sabo desapareceu. Ian o enviou para seus companheiros que estavam no subsolo. Yonko Ian Delui. Isso é ainda melhor do que pegar o chefe do Estado-Maior do Exército Revolucionário, Sabo. Ryukugyu falou ao ver Ian. O martelo que Ian estava segurando de repente se transformou em galhos finos que começaram a serpentear ao redor de sua forma até que eles circularam completamente ao redor dele e o pegaram em um beco sem saída. Uma habilidade baseada em plantas, Ian murmurou. Ryukugyu comeu o Itu no Mi modelo, Faunus. Fruta do diabo humano modelo, Fauno. É uma Akuma no Mi mítica do tipo Zoan que permitia ao seu usuário controlar plantas, ficar invisível, e muitas outras habilidades. Fujitora, que estava observando, sabia que Ian era forte, mas como eles já haviam travado uma batalha, ele não teve escolha a não ser lutar também. Ele mais uma vez usou sua gravidade em Ian e convocou um enorme meteoro sobre a forma de Ian.
Neste momento eles estavam nos jardins ao redor do castelo, então Fugitora achou que estava tudo bem, embora Kainu certamente iria infernizá-lo mais tarde. Yan flexionou os músculos e de repente, as amarras quebraram como pequenos galhos de uma árvore. Quanto ao meteoro, Yan pegou sua lança do anel, e antes que eles pudessem reagir, o que quer que fosse, já havia balançado várias vezes, fazendo com que esse meteoro que era do tamanho de várias casas fosse cortado em vários pedacinhos. Yan guardou sua lança mais uma vez. Meu objetivo está cumprido, então não vou mais incomodar você. Mas se você ainda quiser lutar, não vou me conter. Yan os informou. Ele veio para salvar Sabó, e ele fez isso. Felizmente pareceu que não surgiram complicações. Significa que eu não apareci ainda. Como tal, Yan queria ir embora enquanto ainda tinha tempo. Ryokugil riu ao ouvir Yan. Estamos sendo subestimados. Seu pirralho, vou te ensinar uma lição para não tirar sarro de seus superiores. Ele cerrou os dentes quando sua forma começou a aumentar e crescer até atingir quase 10 metros de tamanho. Chifres feitos de galhos de árvores entrelaçados apareceram acima de sua cabeça, e seu corpo tornou-se enorme e mais poderoso como um ser de árvore ente. Isso ou melhor agora enquanto Fugitora suspirava de cansaço. Se dependesse dele, ele teria aceitado a sugestão de Yan. Por quê? Porque Sabó e o exército revolucionário falharam no seu objetivo, e agora eles tinham fugido. Então, por que lutar contra Yan? O que eles iriam ganhar? Nada. Ishu sabia disso com certeza. Ele também sabia que eles não seriam capazes de igualar Yan e muito menos pegá-lo. Se Kizaru falhasse, então eles falhariam 10 vezes mais. Até mesmo a Kainu havia avisado para não enfrentá-lo, a menos que não tivessem escolha. Pena que desta vez seu parceiro foi cabeça quente. Como uma fruta do diabo que dava a habilidade das plantas que significava calma, pousou nas mãos de seu Ryokugil, que é o completo oposto. Ishu nunca saberia. Já que o idiota foi e os meteu nisso, ele teve que segui-los. Ele estava prestes a começar a ficar sério quando Yan se moveu de repente. Ishu nem conseguiu ver o que aconteceu antes que a transformação de seu parceiro começasse a diminuir. Ryokugil tossiu sangue e perdeu a consciência antes mesmo de ser lançado de volta devido ao ataque feito por Yan. Yan se moveu tão rápido que então o chutou direto no estômago e o jogou direto no castelo com força suficiente para sair do outro lado. Ishu podia ver claramente a forma de Yan sendo de pura eletricidade azulada, ao contrário de antes, quando ele ainda era normal. Yan então se virou para olhar para Ishu. E vendo sem se mover, Yan liberou sua forma Raijin. Ele quis dizer isso quando disse que não iria se conter. E se ele lutasse com sua forma básica, então a luta continuaria por um tempo. Ele não poderia permitir isso aqui e agora. Vendo Ishu sem se mover mesmo depois de deixar sua forma, Yan decidiu ir embora. Ele foi então envolvido pelas sombras e depois de um segundo ele desapareceu. Suspirar. Ishu suspirou. Talvez isso o ensine a manter a calma da próxima vez. Fugitora começou a se dirigir em direção a Ryokugil. Mas depois de alguns segundos, ele suspirou novamente. Quem estou enganando? Ele murmurou. Capítulo 222, saindo de Wano. 4 meses depois. Este foi o dia em que Yan e companhia finalmente deixaram Wano. Tudo já estava feito, Wano estava de pé e Yan e companhia terminaram seus negócios. Depois da guerra, eles curtiram uma festa durante uma semana inteira. A comida foi distribuída por toda Wano e todos participaram da celebração. A notícia de que Orochi e Kaido partiram se espalhou por todo o país em um único dia. Só essa era a única razão pela qual todos estavam cheios de felicidade. Depois, todos os aliados começaram a sair. Além de Nuarashi, Nekomamushi e alguns outros mins com eles. Todo o resto já havia deixado Wano depois da guerra. Eles tinham seus próprios deveres para com seus reinos, então partiram. Quanto aos 2 governantes, eles tinham um dever para com seu senhor Momonosuke, então ficariam um pouco mais, ou pelo menos foi o que disseram. Alguns, como Law, partiram após a primeira semana, e outros gastaram um pouco mais, mas apenas Yan e companhia ficaram tanto tempo, o suficiente para ver as mudanças pelas quais a terra de Wano passou. Até os chapéus de palha já tinham ido embora. O trabalho deles estava feito. Eles ajudaram seus aliados e cuidaram do problema contra Kaido, que resultou na destruição das fábricas de sorrisos. A promessa de lutar quando Luffy chegar ao topo foi compartilhada entre Yan e ele também. Tanto Yan quanto Luffy estavam entusiasmados com isso. Yan principalmente por ver que outros novos equipamentos Luffy iria inventar. A mais nova adição à tripulação Yamato também iniciou sua jornada com eles com total entusiasmo. Para Zoro, ele ganhou Ema de presente. Isso era diferente do que ele estava pensando antes. Como pertencia à Oden, ele pensou que teria que devolvê-lo, mas descobriu-se que ele poderia mantê-lo. Sua tripulação também recebeu ouro e prata como presente, o que todos queriam recusar, mas Nami acabou aceitando em nome deles. Seus olhos ao fazer isso eram assustadores para o samurai que lhes entregava os presentes. Devido a Yan, várias coisas mudaram em toda Wano. Yan agora estava indo para o cais com Kinemon para se juntar à sua tripulação, antes de finalmente deixar Wano. Suspiro. Não acredito que 4 meses passaram tão rápido. Kinemon suspirou enquanto caminhava com Yan. Yan sorriu ao olhar para o Wano mudado. Tudo estava simplesmente melhor. O cenário das árvores em plena floração, as rosas nas laterais e o cheiro fresco da natureza que se perdeu para eles. Tudo voltou. Tudo estava tão cheio de vida que Yan se sentiu relaxado. Yan já havia dito à sua tripulação para preparar as coisas para que pudessem partir. Enquanto isso, ele se juntou a Kinemon para uma conversa sobre um favor que ele deveria pedir a ele. Mas só ele e Kinemon conversaram sobre isso.
O resto já havia ido para o cais em preparação para despedir Yan. Basicamente, Kinemon pediu a Yan para ficar ao lado deles quando chegar a hora de abrirem a terra de Wano. Ao longo da sua viagem, eles testemunharam a existência do governo mundial e como ele era assustador. Na verdade, se não fosse a vontade de seu falecido senhor abrir Wano, eles não ousariam fazê-lo. Como tal, eles só podiam confiar nas proezas e na reputação de Yan para sobreviver naquela época. Yan não se importou, então foi resolvido facilmente. Quando chegar a hora, a terra de Wano surgirá no mundo, como um país sob a proteção de Yan Delui, o quinto imperador do mar, agora o quarto desde que a Big Mom morreu, e o capitão dos piratas do pesadelo. Yan, antes de voltar, prometeu ao garotinho Momo vir visitá-lo e também ajudar a treiná-lo no futuro. Aquele garoto tem um amigo em Tama e a garotinha Toko. Cada um deles se deu muito bem e brincou desde o fim da guerra. Tama prometeu ser um ninja para ele, algo semelhante ao que 9 bainhas eram para Oden. E como esperado, Momo não se sentiu muito bem com isso, até que ele teve que admitir sua força depois que ela lhe mostrou sua habilidade de domar feras selvagens. Quanto a Toko, ela era a empregada de sua irmã, e como sua irmã Iori estava sempre perto dele, ela tinha permissão para brincar com eles. Yan até ajudou a curar Toko de sua doença para que ela pudesse brincar como uma criança normal. Alguém pode perguntar como ele a curou? Bem, Yan descobriu que a água curativa que ele poderia produzir acabou sendo capaz de limpar o solo poluído da terra de Wano. Então Yan foi solicitado a ajudar com esse problema específico. Ele não se importou, é claro. As terras de Wano, além da capital, foram completamente reduzidas a terrenos baldios. E Yan mudou isso. Essa foi a próxima coisa que ele fez logo depois de garantir que a notícia da morte de Orochi e de Kaido sendo cuidado fosse espalhada entre os cidadãos. Ele fez tudo isso ao longo dos 4 meses de curso. Ele percorreu o país e usando seus poderes criou uma enorme quantidade de água curativa, extraindo água de rios próximos e adicionando sua energia curativa a ela, após o que ele usou essa nova água e transformou o solo poluído em um solo fértil. Feito isso, ele deixou a próxima tarefa para os homens de Wano preparar locais próximos a cada cidade, para fazer algo semelhante às fazendas paradisíacas. Exceto desta vez, foi para todas as regiões e não apenas para uma. Essas fazendas paradisíacas produziriam colheitas de alta qualidade, como arroz, frutas e vegetais, bem como vários animais, aves e frutos do mar de alta qualidade, como frango, ovos, carne bovina, carneiro, atum e salmão. Dessa forma, Yan resolveu o problema alimentar que toda a terra de Wano enfrentava. E agora, devido a isso, não havia razão para alguém como Tama morrer de fome. E durante esse tempo, devido ao helicóptero, Yan ainda descobriu que os doentes de Wano seriam curados de seus problemas se bebessem a água curativa, incluindo aqueles que comeram frutas do diabo com sorriso defeituoso. Foi assim que Toko foi curado. Kinemon também estava admirando as mudanças junto com Yan antes de começar a falar. Não posso agradecer o suficiente. Ele foi interrompido logo por Yan colocando a ponta de sua lança bem em sua garganta. Se vocês me agradecerem mais uma vez, eu vou te bater de preto e azul. Droga, quantas vezes vocês têm que me agradecer? Já entendi. Yan soltou um suspiro frustrado. Imagine que em todos os lugares que você fosse em Wano as pessoas se curvariam diante de você. Yan não se importou nos primeiros dias, mas depois isso durou 4 meses e as pessoas ainda o agradeciam à torto e à direito. Sempre que ele estava andando por aí, essas pessoas se curvariam, largando tudo o que estavam fazendo no momento, tratando com respeito até que ele passasse por elas. Começou a ficar irritante. Afinal, ele não era um daqueles cães celestiais. Kinemon engoliu em seco. Se, no entanto, Yan dono, o que você fez por nós não pode ser esquecido tão facilmente, Kinemon respondeu com calor em sua voz. Suspirar. Yan guardou sua lança de volta. Eu sei. Suspiro, Yan respondeu e suspirou pela enésima vez. É por isso que está ficando irritante. Ele adicionou. Kinemon sorriu. Ele sabia que Yan não quis dizer isso. Ele era um cara legal. Se Yan soubesse o que ele estava pensando, ele realmente consideraria dar uma surra nesse cara. Se eu te espancasse, você pararia de pensar que sou um cara legal? Yan teve esse breve pensamento passando por sua cabeça. E Kinemon sentiu um arrepio na espinha com a maneira como Yan o olhava ameaçadoramente. Mas ele se livrou disso. Deve ser a imaginação dele. Logo eles chegaram ao navio. E finalmente chegou a hora de partir. Quando Yan entrou no navio e se juntou à sua tripulação, Kinemon e o resto ficaram no cais observando. Desta vez eles tinham sorrisos nos rostos. Então, quando tudo estava pronto, a tripulação de Yan estava ocupada removendo as coisas e Libel assumiu o papel de comandar o navio. Yan acenou com a mão para eles antes que o navio começasse a navegar logo depois. Kinemon e o resto gritaram agradecimentos pela última vez. Obrigado por nos ajudar e por não olhar para o outro lado quando estávamos precisando. Yan sorriu enquanto balançava a cabeça. Ele se virou para olhar para frente e começou a considerar o próximo destino. As palavras finais que Kinemon adicionou soaram em seus ouvidos. Que sua jornada seja repleta de aventuras e bons momentos. Capítulo 223. Braço cibernético. Enquanto Yan e companhia começaram a continuar sua jornada de Wano, algo importante estava acontecendo no quartel-general dos fuzileiros navais. Kizaru, que estava em coma, finalmente acordou. Ele lentamente abriu os olhos que ainda estavam um pouco turvos e olhou ao redor. Ninguém estava na sala agora, mas ele ouviu vozes fracas de pessoas gritando mais cedo, justamente quando recuperou a consciência. Devem ser as enfermeiras. Ele pensou. Ele adivinhou que eram as enfermeiras e provavelmente foram ligar para os médicos. Água. Sua garganta estava seca e ele olhou em volta em busca de água.
Ele encontrou um ao lado da cama, agarrou e engoliu completamente. Ele se sentiu melhor depois. Ele se levantou perto da cama e começou a verificar seu corpo. Ele não se sentia ferido e, apesar de um pouco de cansaço, estava relativamente bem. Braço esquerdo, confira. Braço direito, confira. Ambas as pernas intactas, confira. Sem ferimentos, verifique. Ele não se sentiu diferente por um tempo, então seu humor estava melhorando, até que ele percebeu. Ele deveria se sentir diferente. Afinal, ele havia perdido um braço. Essa memória desabou sobre ele, lembrando do que havia acontecido e de seu erro. Ele olhou para o braço esquerdo maravilhado. Até onde ele sabia, não havia ninguém vivo que pudesse curar tal ferimento. Então como? Ele se perguntou. Neste momento parecia um braço normal. Praticamente não houve diferença. Nem na aparência nem no sentimento. É por isso que ele pensou que tinha sido curado. Mas quando ele apertou o braço esquerdo de repente, ele mudou de forma e do pulso. Uma parte se abriu e uma espada começou a sair antes de Kizaru agarrá-la em sua mão. Era apenas uma espada curta, perto de 60 a 70 centímetros. Mas Kizaru notou outra coisa. Ele moveu o braço direito em direção a ela e ao tocá-la começou a se sentir fraco. Seastone. Assim como eu pensei. Kizaru murmurou. Ele estava bem segurando com o braço esquerdo, mas talvez fosse porque ele não o segurava diretamente, mas sim com este braço protético mecanizado. Ele achou fácil usar esse braço como se fosse seu braço real, e logo foi capaz de controlar suas formas. Ele mudou mais uma vez e desta vez tornou-se uma espécie de arma com muitos buracos para atirar. A próxima forma que ele tentou foi algum tipo de canhão. E Kizaru instintivamente deixou sua energia luminosa fluir através do canhão, e um brilho amarelo começou a cercar a sala enquanto o som aumentava. Ele estava prestes a soltá-lo quando se virou para olhar para a porta da sala. Sua cabeça intitulou. Foi então que a mesma porta do quarto foi aberta por Akainu e um médico seguindo atrás dele. Ele diminuiu sua energia antes que o som e o brilho desaparecessem. Finalmente você acordou, Borsalino. Akainu falou, seus traços faciais como sempre duros, enquanto ele tinha um charuto na boca. Borsalino olhou para ele. Sim, Kizaru respondeu. Akainu então viu seu braço esquerdo transformado. Vejo que você se acostumou com seu novo braço. Akainu comentou. Kizaru olhou para ele e fez com que voltasse a ser um braço normal, antes que ele acenasse com a cabeça. Ele estava começando a gostar desse braço mecanizado. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora? Kizaru então perguntou. Não demorou muito, então nada de grande deveria ter acontecido, certo? As sobrancelhas de Akainu se contraíram por um segundo. Kizaru teve um mau pressentimento sobre isso. 20 minutos depois, ele finalmente estava atualizado sobre tudo o que estava acontecendo. Akainu contou-lhe tudo e até incluiu como Yan derrotou Fujitora e Ryokugil. Enquanto isso, o médico o examinou e explicou tudo que o braço podia. Ele disse a ele que era feito do mais novo metal produzido pelos fuzileiros navais com base em pesquisas feitas combinando vapometal e vários outros. Poderia disparar balas Seastone. E se ele quisesse capturar alguém, também poderia disparar redes de Seastone. A espada, como ele já sabia, era feita de pedra do mar. Mas o que ele não sabia é que a mão também pode mudar para uma forma em que os dedos serão feitos de pedras do mar. Mas apenas os dedos, enquanto o resto que está conectado a ele é feito de metal. Quanto ao canhão, foi feito especificamente para ele. E foi capaz de amplificar seus ataques de laser. Mas Kizaru, mesmo tendo ouvido tudo isso e ficado surpreso, não se importou tanto quanto ouvir que Helene havia batido na Big Mom e a matado. Esse cara não foi quem a matou? Kizaru perguntou enquanto seus olhos se arregalavam. Akainu balançou a cabeça. Não foi ele, mas o atirador do pesadelo. Shadow Empress Helene disse a Akainu. Kizaru sabia que Yan era de fato capaz de fazer isso, então sua reação não foi realmente extrema em relação à parte sobre ele, embora fosse surpreendente que isso tivesse acontecido em primeiro lugar. Como ele os havia avisado para deixar Yan em paz, mas seus colegas almirantes fizeram o contrário. Sua maior surpresa, porém, veio na forma de Helene ter vencido a Big Mom e não Yan. Essa tripulação é louca. Ele murmurou. Ele levou alguns segundos para absorver isso antes de se recompor. Eu já não lhe disse para deixar Yan Lui em paz? Kizaru falou enquanto se levantava da posição sentada na cama. TSK. Eu já dei as ordens a eles, aqueles bastardos ignoraram. Akainu murmurou resmungando. Ele deu a ordem para deixar Yan em paz. Esta é a razão pela qual ele e sua tripulação não encontraram nenhum navio da marinha recentemente. Mas isso não significava que ele estava com medo dele. Nenhum Akainu tinha muito o que lhe dar no momento, mas ele acreditava que com preparação suficiente poderia derrubar Yan. E esse era um de seus objetivos como almirante de feltro. Idiotas. Kizaru balançou a cabeça. Akainu vendo isso olhou para ele. Você não é o mesmo? Como se sempre seguisse suas ordens. Akainu falou com desgosto. Embora as revelações do que aconteceu até agora sejam importantes e sérias, o que eu quero saber é o que você decidiu sobre isso. Kizaru ignorou o que Akainu disse como se não estivesse falando sobre ele. Em vez disso, ele trouxe o foco para outro assunto importante. Akainu não insistiu. Em vez disso, ele fez algo que qualquer pessoa que o conhecesse diria que era impossível. Ele sorriu, mas não foi apenas um sorriso normal. Não, era um sorriso sanguinário que prometia dor. Eu informei esses dois sobre isso. E decidimos garantir que não haja um único governante oculto ou conhecido para o governo mundial. O trono vazio foi nomeado assim pela única razão de sugerir que nenhum governante governa o mundo. Nós iremos certifique-se de que significa exatamente isso. Akainu falou. Pelo seu tom, Kizaru percebeu que ele estava animado com isso e mal podia esperar para que acontecesse. Kizaru notou outra coisa. Então seremos só nós? Ele perguntou. Akainu acenou com a cabeça. Restam 3 anciãos. E este sou eu. Não incluiremos os fuzileiros navais e será uma operação secreta. Não há necessidade de o mundo inteiro saber disso. Então seremos apenas nós 4. Akainu confirmou.
4 contra 4. Primeiro cuidaremos dos mais velhos sozinhos antes de prosseguirmos para matá-la. Não acredito que ela venceria nós 4. Akainu explicou a ele. E Kizaru acenou com a cabeça enquanto olhava para seu braço esquerdo. Sua forma mudou para uma espada mais uma vez quando ele a agarrou. Eu também não acredito. Ele falou lentamente cada palavra recuperando sua maneira habitual de falar. Capítulo 224. Akagami no Shanks. Novo mundo. Piratas Akagami. Shanks e sua equipe estão agora em uma ilha encarando sua oposição. Os piratas do pesadelo. A visão de Shanks encontrou a de Yan. No final, nós nunca compartilhamos aquela bebida, não é? Yan disse com um pequeno sorriso. Shanks deu-lhe um aceno de cabeça, não perdendo a seriedade. Shanks pensou em como tudo aconteceu e chegou a esses eventos atuais. Ele geralmente era uma pessoa muito descontraída. Ele também era um pacifista, em busca de equilíbrio e ordem. Embora a coisa mais importante para ele ainda fosse a liberdade. Quando ele sabe que o mundo será mergulhado no caos, ele age. Era assim que ele era. Ele já havia feito isso no passado, impedindo Kaido de participar da guerra de Marineford e interrompendo a própria guerra quando se revelou inútil continuá-la. Ele tinha até alguma relação com o governo mundial, já que eles o conheciam e o respeitavam mais entre os piratas. Ele nunca volta atrás em suas palavras, e eles sabiam que ele era bastante honrado e não estava em busca de conflito. Embora se ele soubesse dos Diavoloi antes, ele não os teria ajudado em nada. Poucas coisas o fizeram sair dessa característica habitual dele. Entre as poucas coisas capazes disso estão machucar seus amigos, como evidenciado por Luffy. Outra coisa foi o quão inspirado por Roger ele estava. Roger havia dito que era muito cedo quando encontraram o One Piece. E Shanks, não tendo chegado à última ilha, acreditou quando disseram que o filho de Roger iria alcançá-la. Mas um encontro com Luffy colocou em sua mente a imagem de seu falecido capitão, a figura dos dois quase se sobrepondo. Naquele momento ele sentiu que Luffy seria o escolhido. Quando conheceu Ace, seus pensamentos sobre o assunto tornaram-se mais firmes. Luffy era muito parecido com Roger para ele pensar o contrário. Sua personalidade despreocupada, sua atitude indiferente e seu comportamento infantil. Até mesmo suas tendências de raiva rápida foram compartilhadas. Shanks provocou Luffy dizendo que ele não tem o que é preciso para se tornar um pirata, e isso levou Luffy a proclamar como ele se tornará o melhor dos melhores entre eles, o rei dos piratas, e reivindique a peça única. Então ele trocou o braço pelo futuro de Luffy. Não que ele não pudesse se esquivar daquele rei do mar naquela época, era apenas uma questão de quanta importância ele dava a Luffy, e ele mostrou isso com isso. Mas conforme Luffy crescia lentamente, Yan começou a aparecer. Sua existência levou Shanks a começar a duvidar de si mesmo. Afinal, se alguém estava perto de chegar a Laogai, então era Yan. E devido aos acontecimentos recentes, Shanks tinha certeza de que era Yan. Yan pegou o Road Poneglyphoneglyphoneg da Big Mom, conseguiu uma cópia daquele em Zou e agora pegou aquele com Kaido. Tudo que restou foi o último. O que coincidentemente é com Shanks. Ou melhor, Shanks sabia onde estava. Então agora ele tinha que aceitar que Yan era a pessoa mais provável que Roger, seu capitão, estava esperando para chegar à última ilha. Ele teve dificuldade em aceitar isso por um tempo. Ele era um tolo teimoso, mas no final ele aceitou isso. É por isso que ele veio aqui. Mais cedo ou mais tarde Yan chegaria à última ilha. Shanks tinha até certeza de que Yan poderia tirar a última pedra dele a tempo. Mas ele veio aqui de forma egoísta desta vez. Ele queria testar Yan, tanto em força quanto em caráter. Por que Yan precisava chegar à última ilha? O que Yan sabia e ele não? Quais foram os Diavoloi que lutaram na guerra? Era evidente que Yan sabia dessas coisas, e Shanks queria fazer essas perguntas. Se seus objetivos não atendessem às expectativas dele e de Roger, Shanks iria embora e não lhe daria ao local onde a pedra estava. Como os objetivos opostos de Yan significariam que ele não era quem Roger estava esperando para liderar o novo amanhecer. Vamos brigar. Shanks de repente falou, fazendo a atmosfera tensa ficar mais aquecida. Ambas as tripulações, exceto os capitães, prepararam-se e ficaram tensas enquanto brandiam suas armas. Pronto para mover em um segundo. Claro, Yan respondeu alegremente. Mas Shanks acrescentou em seguida. Seremos só você e eu. Nossos tripulantes podem assistir se quiserem. Shanks disse. Yan concordou com um aceno de cabeça. Ele sabia que sua tripulação venceria facilmente, então era inútil. Não era arrogante da parte dele pensar isso, de jeito nenhum. Ele estava tão confiante. Existe uma diferença entre confiança e arrogância. Quando essa luta acontecer e sua tripulação perder, só então o que ele disse será considerado arrogância. Neste momento eles já haviam desembarcado na ilha que estava perto deles quando Yan e companhia foram parados por eles. Yan estava parado com seus companheiros de tripulação perto dele, e Shanks com os seus da mesma forma. Era uma ilha desabitada, por isso serviria bem para o propósito de lutar desta vez. Você e Yan Delui é a pessoa viva mais próxima de chegar a Laogai. Shanks afirmou enquanto ambos se livravam de suas capas e sua tripulação recuava um pouco. Yan olhou para ele divertido. Vamos brigar ou conversar? Ele perguntou. Pela postura descontraída de Shanks, ele deduziu que queria conversar primeiro, o que Yan achou estranho, considerando quão sério Shanks parecia quando pediu uma briga. Shanks ficou surpreso por um segundo antes de se recuperar e coçou a cabeça nervosamente. Minhas desculpas, eu não quis dizer uma luta até a morte ou algo parecido. É mais como uma luta, nada muito sério. Shanks disse. Estou sendo egoísta aqui, mas quero saber seus objetivos para chegar à última ilha, e também o que você sabe sobre esses Diavoloi. Em troca, se eu encontrar seus objetivos semelhantes aos meus, teremos o Spar e eu posso te ensinar algo sobre aqui que poucas pessoas conhecem, e então eu lhe darei a localização do... Shanks ainda estava falando quando Yan o interrompeu. A localização do último Road Poneglyphoneglyphoneg. Yan sorriu ao dizer. Como esperado, foi com você. Yan acrescentou. Shanks ficou atordoado.
Como você sabia disso? Ele perguntou genuinamente se perguntando sobre isso. Bem, pensei que ou você ou o governo tinham isso. Mas você confirmou agora mesmo. Ian disse atrevidamente com um sorriso no rosto. Shanks olhou para ele por alguns segundos, antes que ele caísse na gargalhada. Gahaha. Ian compartilhou a risada com ele, enquanto a tripulação na parte de trás relaxava ao ouvir o que ambos haviam dito. Bem não sabia o que seu capitão tinha em mente desta vez, junto com toda a tripulação. Então só agora eles poderiam relaxar pensando que era apenas uma luta. Quanto ao lado de Ian, ele os avisou que no momento apenas Shanks poderia ser páreo para ele. Não em poder, mas em habilidade. Depois de um tempo, Ian olhou um pouco sério para Shanks. Não me importo de dizer o que você quer saber, afinal, você é um forte aliado. Também podemos fazer o spar só por diversão. Ian acenou com a cabeça para ele. Shanks de repente sentiu que Ian era um cara muito bom. Ele acenou de volta para Ian esperando que ele começasse a falar. Só depois que ele ouvir o que Ian tem a dizer é que eles terão sua luta. Se as respostas de Ian não são o que Shanks está procurando, então não fazia sentido ter a longarina. Capítulo 225, explicando as coisas. Ian falou sobre tudo o que sabia sobre o Diavolo e Shanks. Ele não se importou que sua tripulação ouvisse isso. Afinal, eles provavelmente se tornariam aliados mais tarde. E se alguém como Shanks confiava neles, Ian também confiaria. Depois de um tempo, Shanks olhou profundamente para Ian. Se o que ele disse é verdade, então isso é maior do que eu tinha em mente, Shanks pensou consigo mesmo. Aparentemente Ian estava reunindo aliados para uma luta que ele tinha certeza que iria acontecer. E com base em quantas vezes ele havia lutado contra os Diavolo e agora, suas razões para reunir aliados pareciam estar corretas. Se ele não fizesse isso com base em seu palpite de que os Diavolos seriam um enorme obstáculo em seu caminho, ou melhor, no caminho de qualquer aventureiro neste mundo, então, no momento em que um quarto estágio o emboscasse, ele iria estar morto agora. Velho Rei, Shakuyaku Velho Barba Branca, Shiki Kaido Garp, Sengoku Dragão. Pensar que ele conseguiu fazer de todas essas pessoas seus aliados. Talvez ele seja realmente aquele que Roger está esperando. Shanks teve esse pensamento passando por sua cabeça. Ian disse a ele que iria acontecer uma guerra que iria engolir o mundo inteiro, e ele suspeitava que seu criador seria o Diavolo e, não, neste ponto isso estava além de qualquer suspeita e era quase uma certeza. É claro que Ian sabia da guerra devido às últimas palavras de Barba Branca antes de morrer no anime de seu mundo original. E ele não era tão ingênuo a ponto de não saber que aquele que alcançaria o riso e lutaria contra os Diavolo provavelmente seria ele, já que a voz misteriosa decidiu falar com ele de todas as pessoas. Essa era, afinal, a outra razão pela qual ele estava reunindo aliados. Se eles tivessem uma guerra tão grande, não faria mal nenhum ter pessoas tão fortes te apoiando. Vou me juntar a você. Shanks respondeu à pergunta anterior de Ian. Ian disse a ele que não se importava que ele se tornasse seu aliado, e é por isso que ele lhe contou tudo o que sabia, e esta foi a resposta de Shanks a isso. Se tal guerra acontecer e o mundo inteiro fizer parte dela, então Shanks preferiria estar do seu lado, o lado que ele tinha certeza que iria vencer. Ele simplesmente tinha esse sentimento sobre Ian. Shanks agora sabia sobre Imagi, os Diavoloi, a guerra futura e a guerra passada que aconteceu anos atrás entre os humanos, seus aliados os Empírios, e os Diavoloi de seus inimigos. E mesmo aquela guerra estava perdida. Mas Shanks sabia que esta estava destinada e, portanto, ele sabia que eles iriam vencer. Ian também contou a ele sobre a voz que falou com ele e o guiou até chegar ao riso. Com isso Shanks finalmente decidiu algo. Ian foi o escolhido. Não adiantava continuar duvidando disso, tudo estava claro agora. Mas Shanks ainda precisava ouvir quais eram os seus objetivos. Ele estava planejando governar o mundo depois que tudo estivesse feito, então Shanks não o ajudaria. No entanto, o que você quer fazer, Ian? Shanks perguntou a ele. Ian fechou os olhos. Depois de alguns segundos, ele respondeu. Se dependesse de mim, gostaria apenas de navegar pelos mares com meus tripulantes em busca de aventuras, ocasionalmente lutando contra pessoas fortes e ocasionalmente desfrutando de banquetes. Gosto da minha liberdade e gosto da minha paz. Ian respondeu, mas ele ainda não havia terminado. Se houver um fim para estes mares, eu gostaria de vê-lo. Quero conquistar este mundo. Não tiranicamente e não para governá-lo, mas desvendando todos os seus mistérios e viajando através de cada centímetro dele com minha tripulação pelo meu lado. Seu tom era sincero. Ian nunca foi um excelente ator, então tudo que ele disse era a verdade em que acreditava. Shanks olhou para ele surpreso. Seus objetivos eram semelhantes aos de Roger. Ele sabia que Ian nunca deixaria ninguém machucar um de seus companheiros de tripulação, na verdade. Ian disse a ele que ele e eles haviam desaparecido por um tempo porque ele os levou para treinar. Então ele sabia que era altruísta e até se sacrificaria por eles, já que salvou Robin ao custo de tornar o mundo inteiro seu inimigo. Mas ele é egoísta porque quer embarcar em aventuras, não importa o que aconteça. Ele nunca fugiria da batalha e é bastante despreocupado, mantendo um sorriso no rosto. A maneira mais rápida de irritá-lo é machucar seus amigos ou amaldiçoá-los. Shanks respirou fundo. Então, depois que a guerra terminar, e presumindo que venceremos, você governaria este mundo e seu povo? O que você faria depois disso? Shanks perguntou. Ian não precisava pensar muito sobre isso. Não vou. Desfruto da minha liberdade, obrigado. Mas posso me esforçar para tornar este mundo um lugar unido onde todas as pessoas de todas as raças possam aproveitar sua vida e viver felizes. Ian respondeu com um pequeno sorriso. Ian pensou sobre isso, e é por isso que não demorou muito para responder. Naquela época, alcançar esse objetivo seria fácil. Shanks acenou com a cabeça ao ouvir as palavras de Ian. Então estou satisfeito com suas respostas.
Como eu disse, irei me juntar a você nesse momento e ajudá-lo. Minha tripulação é bastante forte, você sabe, então seríamos de grande ajuda. Ele disse com orgulho, com a referida tripulação sorrindo com os elogios. Ian assentiu com um sorriso. Mais um aliado ganho. As coisas estavam ótimas para eles. Você ainda é jovem, Ian, então pode não saber disso, mas existe uma forma superior de aqui, atualmente no mundo inteiro, que só eu dominei. Vou te ensinar exatamente isso. Shanks disse a Ian enquanto seu comportamento voltava a ser sério. Shanks, quando ainda estava no navio de Roger, conversou com Roger. Esta forma de aqui foi ensinada a ele por Roger, e ele foi obrigado a prometer ensiná-la mais tarde para a pessoa que Roger estava esperando. O falecido rei pirata esperava seria o filho dele. Shanks esperava que fosse Luffy, mas descobriu que era Ian. Ainda assim, Shanks se sentia satisfeito agora e não teve problemas em ensinar isso a Ian. Ian olhou maravilhado. Foi sobre isso que meu pai falou? Ian pensou. Shanks agarrou sua espada com a mão. Mas primeiro vamos ver onde está o seu poder atual, certo? Shanks perguntou quando um raio vermelho começou a cercar sua forma, com um som de eletricidade crepitando ao redor. Ian viu isso e sorriu. No final, o que aquele louco disse era verdade. Ian pensou consigo mesmo. Ele balançou a cabeça e por enquanto se concentrou na luta que se aproximava. Capítulo 226. Vencendo o tempo. Helene e companhia assistiram junto com o resto dos piratas a Kagami. Observando-os, eles viriam os ataques de Ian e Shanks como algo que eles não podem evitar, e isso definitivamente os machucaria. Mas então, ambos bloqueariam facilmente os ataques um do outro, como se fossem um ataque normal de espada-lança. Essa luta que estava acontecendo poderia muito bem ser a luta mais impressionante que eles testemunharam em suas vidas. Isso se eles fossem capazes de segui-los. Embora, por enquanto, eles ainda fossem capazes de seguir o movimento de ambos. A velocidade de Shanks era impressionante, ele foi capaz de acompanhar Ian muito bem, embora não devesse ser possível, já que Ian era claramente mais forte e mais rápido. Ao invés do que eles pensavam, não era velocidade, mas sim aqui. Shanks estava usando a visão do futuro, e dele, era potente o suficiente para ver o futuro, além de ser rápido o suficiente para se esquivar do perigo. Como Shanks foi tão rápido? Sua tripulação já sabia, é claro, mas Ian notou algo sobre Shanks. Relâmpagos vermelhos cercavam sua forma, e ele até atacava ocasionalmente. A tripulação continuou observando enquanto conversavam entre si. Provavelmente essa será a resposta, comentou Helene depois de observar por um tempo. Mas por enquanto vamos observar um pouco mais. Embora fosse quase óbvio, ela ainda queria ter certeza. Em primeiro lugar, isso era só para passar o tempo, para não prejudicar as especulações masculinas e assim por diante. Eu também tenho certeza disso. Robin respondeu sem tirar os olhos da luta. Da mesma forma. Mas mesmo com isso, o grande irmão Ian vai chutar a bunda dele mais tarde, basta assistir. Stella acrescentou alegremente. Bert e Stella, Robin concordaram com sua declaração com acenos de cabeça. O resto ficou em silêncio, mas havia aprovação em seus olhos, junto com a expectativa de ver isso acontecendo. E depois de mais algumas trocas, eles presumiram que era por causa disso. Não havia mais dúvidas em suas mentes, como o próprio Shanks explicou. Ian estava com sua lança na mão enquanto desviava um golpe de Shanks, e então começou a chutá-lo em seu estômago. Mas Shanks foi rápido ao se esquivar e brandiu a espada liberando eletricidade vermelha na forma de uma lâmina de ar. Ele é rápido, Ian comentou. Ele sabia que tinha a ver com o raio que cercava a forma de Shanks. Ian se esquivou facilmente e contra-atacou com suas próprias lâminas de ar relâmpago. Mais cedo ele tinha visto Shanks usá-lo, e no momento em que chegou perto, ele se esquivou apressadamente. Por quê? Porque foi feito de aqui. Sim, aqui. Em termos de poder, o raio vermelho era inferior ao poder de Ian, mas o fato de ter sido feito de aqui tornava-o ainda mais perigoso. Havia também o fato de que Ian não sabia que tipo de técnica era essa. Seu pai lhe disse que só restava uma técnica para ele aprender. Era isso? Mas Shanks disse que iria testá-lo primeiro. Ian ficou pensando internamente. Mais uma vez, Shanks se esquivou facilmente de algumas das lâminas de ar de Ian enquanto balançava a espada, desviando o resto. Eles estavam lutando assim há meia hora. Centenas de movimentos foram trocados entre os dois e ainda assim não houve ferimentos visíveis em nenhum deles. Shanks abaixou um pouco a espada. E vendo o olhar curioso de Ian, ele começou a falar sem parar seus ataques. Ele pulou em Ian balançando sua espada revestida de aqui e relâmpago vermelho. Isso também é algo que até onde eu sei, só eu posso usar. Shanks disse. Asterisco clanga asterisco. Ian ergueu uma sobrancelha enquanto bloqueava o golpe de espada. E aquele velho então, hein? Mas piadas à parte, Shanks não sabia sobre o véu, então é verdade que talvez ele seja o único. Mas a pergunta de Ian era, alguém pode treinar para usar isso? Como se estivesse lendo sua mente, Shanks respondeu. Quando você usa a técnica Infusião dos Conquistadores, resulta um tipo de raio negro. Esta é a forma avançada disso. Quando alguém pode controlá-lo, ele assumirá a cor adequada à pessoa. Mas, Shanks explicou. Até onde eu sei, ninguém conseguiu aprender, nem mesmo o falecido rei dos piratas, Roger. Shanks jogou uma bomba em Ian. Asterisco grunhido asterisco. Shanks exerceu seu poder tentando empurrar Ian, mas falhou. Ele caiu para trás logo depois e fez uma postura de ataque, o que fez com que um feixe de luz vermelha fosse lançado contra ele. Ian levantou uma sobrancelha. Havia tantas aplicações de como ele poderia usar o raio que apareceu. Bem, Shanks era um homem forte, então é claro que ele dominaria seus próprios poderes. Ian não sabia qual era a técnica antes, então não se aventurou a testar o que funcionaria contra ela, mas agora que sabia. Ele não demorou muito para saber o que usar. Ele cobriu sua lança com ambos os tipos de aqui, e então
então um raio negro começou a brilhar ao redor dela. Ele então começou a desviar o feixe de luz com um amplo sorriso animado no rosto. Uma nova técnica que nem mesmo o Rei Pirata conseguiu dominar. Com certeza vou aprender. Ian pensou consigo mesmo. Ian conseguiu redirecionar o ataque facilmente enquanto pensava consigo mesmo. Agora que ele sabia qual era o ataque, é claro que sabia como pará-lo. Shanks tinha um pouco de espanto nos olhos. Naquele momento, Ian de alguma forma o lembrou de Roger. Suas figuras se sobrepunham com os dois sorrindo amplamente. Roger já havia feito a mesma coisa com Shanks uma vez no passado. Ele facilmente refletiu o ataque, deixando-o de lado e comentando alegremente: "Você chegou 100 anos antes de me atacar, seu pirralho." Na verdade, devido ao quão jovem Ian era, ele não achava que já teria dominado a técnica de infusão. Acontece que ele estava errado. Que outras surpresas você está escondendo, eu me pergunto? Shanks pensou consigo mesmo. Ian colocou a lança em seu ombro. E então, com um sorriso, ele disse: "Esta técnica, eu vou dominá-la." Ele prometeu. Não havia dúvida em suas palavras. Como se ele realmente acreditasse que o que ele disse iria acontecer. Shanks não queria estourar sua bolha, mas duvidava que alguém pudesse dominar algo que até mesmo seu falecido capitão Roger não conseguiu fazer. Ainda olhando para o sorriso e a postura confiante de Ian, ele sorriu e retirou o que ia dizer. "Estou ansioso por esse momento." Ele respondeu. Shanks então sentiu que tinha conseguido o que queria ao testar Ian, então era hora de começar a ensinar-lhe a forma definitiva de Haki conhecida. "Acho que lutar mais assim é inútil. Então vou te ensinar a técnica agora." Shanks disse. Ian, ouvindo o que ele disse e percebendo a mudança de atmosfera, também ficou sério. Ele esperou pelas palavras de Shanks sobre como iria lhe ensinar essa técnica. Se você quer ensinar a alguém algo relacionado à batalha, a melhor maneira é sempre vencê-lo até que ele aprenda instintivamente. Shanks deu um sorriso selvagem. E Ian de repente teve arrepios na pele. Capítulo 227. Vamos nos divertir. Ian, que estava sentindo seus instintos dispararem, de repente viu Shanks acelerar em sua direção. Shanks apareceu ao lado de Ian e deu um soco na cabeça de Ian, com um sorriso no rosto. Fisicamente, Ian era muito mais forte e rápido, então ele foi capaz de ver o movimento de Shanks. Mas agora, ao contrário de antes, Shanks atingiu uma velocidade comparável à dele. Ian se esquivou do golpe de Shanks na cabeça, mas Shanks não perdeu tempo e atacou de novo e continuou atacando. Mas depois de alguns segundos, Shanks sorriu e aumentou sua velocidade ao atacar Ian mais uma vez. Mas ao contrário de antes, quando ele ainda estava se esquivando, este ataque veio tão rápido que Ian não conseguiu reagir. Shanks não estava em posição de atacar tão rápido quanto ele. Mas mesmo assim, foi como se seu corpo se movesse por conta própria e desferisse esse ataque. Como se ele não precisasse pensar no que fazer antes de se mover como um nível instintivo de reação. O corpo de Ian foi jogado para trás pelo soco de Shanks em seu estômago. O fato de sua visão futura não ter sido acionada desde o início da troca não importava para ele no momento, já que um sentimento bastante estranho o ocupava no momento. Dor. Ian estava sentindo dor. Ele foi jogado para trás a uma certa distância de Shanks antes de dar um salto mortal para trás usando as mãos e se endireitar no chão. Ele olhou para a mão de Shanks que lhe deu um soco. Shanks ainda manteve a mesma postura, com a mão direita em posição de soco. Ian não conseguia ver nenhuma mudança nele, como se ainda fosse o mesmo de antes. Sua espada estava de volta na bainha. "Não é revestido de Haki", Ian ponderou. Ele já havia sido ferido por socos de Haki antes e sabia o dano que esperaria deles. Mas isso era diferente. Apenas aquele golpe regular que ele normalmente receberia com facilidade fez seu corpo doer como nunca antes. Havia também algo mais a ser observado, mas ele teria que observar mais para ter certeza. Isso não deveria ser possível, Ian pensou. Se Shanks conseguiu machucá-lo, então ele deve estar usando o armamento em Mementaraki. Além disso, como ele causou tanto dano a ele, isso significava que ele também estava usando o Haki dos Conquistadores ao mesmo tempo. Portanto, deve haver raios negros aparecendo junto com a coloração do armamento aparecendo. Mas de alguma forma Shanks estava escondendo isso. Ian sabia com certeza que ele os estava escondendo. Simplesmente não havia como ele causar tanto dano sem eles. Mas até onde Ian sabia, não havia como esconder nem o raio negro que aparecia ao usar a infusão, nem a cor escura que acompanha o endurecimento. E agora que ele estava focado, ele lembrou que sua observação aqui não funcionou. Esta foi a primeira vez para ele. Ele não conseguia reagir a Shanks apenas com observação. Além disso, a maneira como Shanks se movia deixou claro para Ian que agora ele não era tão rápido quanto ele. A voz de Shanks logo o tirou de seus pensamentos. "Surpreso, não é?" Shanks perguntou a ele. Havia um sorriso brincalhão em seu rosto. Ian sorriu de volta. "Esta é uma técnica interessante", Ian respondeu de volta. "Em vez do raio vermelho, talvez fosse essa técnica que seu pai havia falado. Sua observação não funcionará. Sua intangibilidade de fruta do diabo não funcionará. E qualquer ataque que acertar causaria danos massivos. Agora, o que você fará?" Shanks perguntou. Ian ouviu em silêncio. O fato de Shanks ter começado com um soco em vez de um ataque de espada mostrou claramente sua intenção de apenas ensiná-lo. Ian gostou disso. Além disso, pode parecer que Ian não estava em guarda, mas estava absolutamente focado agora. Ele usou sutilmente sua observação aqui e ficou chocado quando não conseguiu detectar Shanks. Se ele não estivesse vendo com seus próprios olhos, ele questionaria se ele estava lá. Então o que Shanks disse provou ser verdade.
Ele não pode vê-lo, sofreria danos enormes e não pode se tornar intangível, pois isso seria simplesmente estúpido. Até agora, essa nova técnica que ele estava vendo deu a Shanks a habilidade de usar aqui sem mostrar que estava usando. Mas isso não foi tudo. Não também tornou possível que ele desaparecesse do alcance de observação e permanecesse escondido, até mesmo de sua visão futura. Ian se preparou. Ele tinha quase 100% de certeza de que isso não era tudo que havia na técnica. Então ele prestou atenção no que viria a seguir. Shanks deu um aceno sutil de aprovação. Esta é a forma definitiva de aqui. Observe bem e aprenda. Shanks disse antes de se preparar. Ele então se inclinou para frente e pressionou o chão, formando rachaduras enquanto desaparecia. Mas, diferentemente da última vez, Ian estava mais preparado. Ele pode ter ficado complacente e confiado fortemente em sua visão do futuro, mas ele não estava totalmente indefeso. Ainda havia uma habilidade dele que ele havia subconscientemente abandonado para a melhor opção, que é a observação de aqui. Essa habilidade era o que ele tinha frequentemente naquela época, proveniente do DNA dos Visons. Deu ao corpo um reflexo instintivo ao perigo, o que tornou possível evitar os ataques mais perigosos. Foi nisso que Ian confiou em seguida, juntamente com sua forma mais forte. Então, mesmo que Shanks tenha aparecido ao lado dele, Ian conseguiu reagir. Shanks atacou com um chute em sua cintura tentando jogá-lo para trás, mas Ian saiu do caminho aparecendo acima de Shanks, e tentou desferir um golpe em sua forma, apenas para Shanks sair do caminho sem esforço. Shanks deu alguns passos para trás e começou a observar Ian. No momento, Ian estava em seu modo Raijin, e é por isso que ele estava na mesma velocidade com Shanks. Shanks não sabia como isso era possível. Neste estado, ninguém iria querer lutar com ele. Exceto, é claro, Barba Branca ou seu capitão, se ele ainda estivesse vivo. Além disso, Shanks estava confiante de que seria mais rápido que o resto, e em uma luta, isso seria mortal para qualquer um. Mas, Ian estava acompanhando-o facilmente. Talvez eu devesse mudar esse estilo de treinamento, já que claramente não posso bater nele, ele pensou consigo mesmo com decepção. Ele desembainhou a espada e se preparou. Ele não podia mais brincar. Neste momento Ian provou que era tão forte quanto ele e talvez até mais forte que ele. Então ele teve que dar tudo de si. Da mesma forma, Ian tirou sua lança. E então ele sorriu enquanto falava. Vamos nos divertir um pouco, certo? Ele perguntou. Ele não ficaria indefeso e levaria uma surra. Não. Capítulo 228. Descobrindo. Quando Shanks disse que não iria mais brincar, ele não estava brincando. Ele se aproximou de Ian e com uma velocidade que os outros que assistiam não conseguiram acompanhar. Ele balançou a espada tentando decapitar a cabeça de Ian com um único golpe. Mas Ian agora era comparável em velocidade a ele, então ele achou fácil se esquivar. Ele inclinou as costas para trás, esquivando-se com um fio de cabelo da lâmina de ar contendo um raio vermelho vindo em sua direção com vingança. Um único golpe da espada de Shanks na direção de Ian enviou uma enorme lâmina de ar destrutiva que deu a Ian a mesma sensação perigosa de antes. Significa que continha aqui. Mesmo que a única coisa aparente em Shanks fosse seu olhar sério, ele não mostrou nenhum sinal de que estava usando aqui. Era como se o aqui se tornasse parte de seu corpo completamente e ele não precisasse do processo de endurecimento ou imbuimento. Como é evidente que ele não vai explicar o que eu preciso aprender, isso significa que ele está esperando que eu entenda sozinho, Ian pensou consigo mesmo. Ele começou a examinar as pistas que tinha enquanto formulava ideias sobre o que poderia ser. Ian, tendo se esquivado da lâmina de ar enviada casualmente por Shanks, não a impediu, pois continuou a alcançar uma montanha e dividi-la em duas com relativa facilidade. O tamanho da montanha era enorme e normalmente não seria possível cortá-la em duas, exceto talvez Miel, mas esses dois eram imperadores do mar. Essas coisas eram brincadeira de criança para eles. Mas para os outros, que diabos? Que monstro! Esse era o pensamento que passava pela cabeça de quem assistia. O lado de Ian pensou nisso enquanto admirava como Shanks poderia atingir tal nível. Enquanto isso, o pirata ruivo também pensava o mesmo, mas havia orgulho em seus olhos. Esse era o capitão deles, sob o qual navegaram com orgulho. Ian endireitou sua posição e atacou logo depois com sua lança, exceto que a dele estava revestida com aqui e relâmpagos. Ele enfiou a lança em Shanks, e por um segundo pareceu que iria perfurá-lo antes de Shanks virar-se sobre sua perna, fazendo a lança não perfurar nada. Shanks então balançou sua espada com o impulso que ganhou com seu giro. Sua espada caiu sobre Ian de repente. Desta vez ele estava mirando no braço de Ian para mutilar. Ian ergueu as sobrancelhas. Ele não está brincando. Por um tempo, ele percebeu que os ataques de Shanks se tornaram mais mortais. Bem, já que ele está falando sério sobre isso, eu tenho que dar a ele o que ele quer, não? Ele pensou para si mesmo. E então uma enorme quantidade de sede de sangue explodiu dele, fazendo Shanks estremecer momentaneamente. Ian chutou a espada de Shanks para longe com a perna esquerda revestida de aqui e inclinou o braço direito para trás antes de reunir sua energia em um segundo e atacar. Rokugan. Onu Shegerra, onda de choque flamejante. Uma onda de choque explodiu de seu punho em direção a Shanks em um segundo. Mas o que o separou do normal foi que foi uma onda de choque flamejante. Era tão grande que Shanks não conseguiu evitá-lo e foi completamente engolfado. As chamas cortaram a terra e deixaram uma ampla trincheira em chamas em seu caminho que Ian seguiu com os olhos até o fim. O que mentiu foi Shanks, que estava com sua espada em posição de guarda e estava completamente ileso. Ian adicionou outra coisa à sua lista do que a técnica proporcionou a você. Até agora ele estava começando a chegar a uma conclusão. Deu a você a capacidade de usar o aqui naturalmente, como se fosse parte de você. Ele já testemunhou que isso permite que você se esconda até mesmo de futuros usuários visuais. Ele também sofreu danos dos conquistadores aqui e do armamento combinado sem aparecer. E agora, um ataque tão massivo que deveria ter deixado alguns ferimentos. Não fez nada. Esta foi a demonstração do armamento aqui sendo usado defensivamente.
Mas na linha direta dos olhos de Yan, Shanks não tinha nenhum Haki cobrindo, pelo menos visivelmente. Com isso, Yan concluiu que permite usar todos os tipos de Haki, e eles estavam em outro nível completamente. Observação, armamento e conquistadores, todos eles haviam sido usados até agora e Yan tinha certeza disso. Mas as pessoas já podiam usar isso, então o que foi diferente? Por um lado, Yan sabia que isso permite ocultar o tipo que você está usando por vez. Ele precisava observar mais para ver o que mais. Como ele não acreditava que isso era tudo. Eu não esperava isso, disse Shanks. Ele não sabia que Yan era capaz de usar ataques de fogo, mas isso não mudou muito para ele. Ele só precisava ter mais cuidado de agora em diante. Yan sorriu, e de repente ele saiu de onde estava e apareceu logo atrás de Shanks que ainda não havia saído de sua posição. Ele balançou sua lança para ele e quando parecia que Shanks seria cortado em duas partes, ele moveu sua espada no caminho da lança que caía e se protegeu contra ela. No momento em que os dois fizeram contato, uma enorme onda de choque resultou disso e relâmpagos pretos e vermelhos começaram a dançar. O clima de sol começou a ficar caótico, chuva, granizo, tornados, neve, tudo começou a mudar rapidamente. Shanks grunhiu sentindo que não poderia afastar a espada, então ele decidiu redirecioná-la movendo o peso do corpo ligeiramente para o lado, deixando Yan dominar sua guarda, mas como a lança atacou ao seu lado, ele estava seguro. A lança sendo redirecionada enviou uma enorme lâmina de ar que desenterrou o chão que eles estavam lutando ao deixar uma longa trincheira através dela e quando chegou ao fim, explodiu em uma montanha quebrando-a em vários pedaços de terra com tamanhos diferentes. As pedras começaram a cair no chão, mas Yan não terminou seu ataque. Ele soltou sua lança por um segundo, colocou as duas mãos uma sobre a outra e lançou um enorme raio de fogo em Shanks. Mais uma vez, como cobria uma área enorme, Shanks não conseguiu evitá-lo, mas não estava muito preocupado. Ele foi empurrado pela viga até chegarem à área com mais pedras que se desprenderam do chão. As chamas então transformaram a rocha em pequenos meteoritos e com um sorriso, Yan os controlou telecineticamente para voar e atingir Shanks. Shanks gemeu com isso. Ao seu redor, milhares de pedras flamejantes vieram em sua direção com uma velocidade impressionante. Mas ele não era de perder. Ele começou a se esquivar de todos, separá-los, redirecionar alguns, chutar outros. No momento em que todas as pedras caíram e se quebraram, Yan assistiu tudo isso com uma pequena carranca no rosto. Ele tinha certeza de que mesmo que levasse sua observação aqui ao limite, ele não seria capaz de desviar de todas as pedras. E esse era ele. A maneira como Shanks se esquivou lembrou a Yan sua própria habilidade instintiva de se esquivar, só que era melhor. Com esse pensamento, Yan de repente chegou a uma conclusão. Você está usando aqui instintivamente. Você não precisa escolher qual tipo usar conscientemente. Yan murmurou. Isso explicaria tudo. Ele estava usando esta forma de Haki onde todos os tipos de Haki vieram a ele naturalmente. Ele não precisava pensar em revestir seus braços com Haki antes de cada ataque, não precisava pensar que tipo de armamento usar e se deveria ser para defesa ou para ataque, e não precisava usar observação para se esquivar. Tudo isso veio a ele instintivamente. Isso explicaria a maneira como Shanks estava se esquivando de tudo perfeitamente. Se não tivesse que ativar conscientemente a observação para se esquivar e, em vez disso, chegasse até ele em um nível instintivo, isso faria sua velocidade de reação explodir, e o que ele tinha feito antes apenas provou isso. E Shanks, que ouviu Yan dizer isso, exibiu um sorriso enorme no rosto. Parabéns por descobrir. Capítulo 229. Ressonância espiritual. Parabéns, Yan, você descobriu sozinho. Era seguro dizer que, embora Shanks mantivesse um sorriso no rosto, ele estava internamente chocado. Chocado com a rapidez com que Yan descobriu tudo. Isso não deveria ser possível. Afinal, era a habilidade de Haki mais difícil disponível para aprender. E pelas palavras de Roger, muito poucos conseguiram chegar a tal estado. E Yan descobriu isso depois de um tempo lutando contra ele. É claro que Shanks ficaria chocado. Mas agora que Yan conseguiu entender qual era a habilidade, Shanks decidiu que era a hora de explicar. Ele jogou o resto de lado porque estava lhe dando dor de cabeça. Não adiantava pensar nisso de qualquer maneira. Ele começou a explicar. Jovem Yan, essa habilidade, até onde eu sei, está perdida para o mundo. Shanks jogou uma bomba em Yan. Como Shanks já havia embainhado sua espada, Yan abandonou sua forma Raijin. Ele se aproximou de Shanks e ouviu em silêncio, apenas erguendo as sobrancelhas ao ouvir suas palavras. Perdido? Ele se perguntou para si mesmo. Shanks acenou com a cabeça em aprovação e continuou. Os únicos vivos que conheço e que podem usar esse estado são Barba Branca, Garp e eu. Anteriormente Roger também estaria incluído nesta lista. Afinal, foi ele quem me ensinou. Shanks explicou enquanto relembrava Roger e os dias em que ele navegava sob seu comando. Yan, um verdadeiro fã de anime do programa original, não sabia disso. E ele queria saber qual era o problema de Shanks. Quem pensaria que cheguei a um estado em que sou igual a ele agora e até mesmo aprendi algo com ele? Yan pensou consigo mesmo. Ele estava passando por muitos eventos em um pequeno período de tempo, tanto que só agora, ao enfrentar Shanks, percebeu onde havia chegado. E agora ele estava sendo treinado por Shanks em uma técnica que ele mesmo aprendeu diretamente com Roger. O Roger, o homem que se tornou o rei dos piratas. Yan nem estava vivo em seu antigo mundo para testemunhar os grandes feitos que esse homem havia feito. Mas tendo crescido neste mundo, ele tinha certeza absoluta de que o hype do anime era muito menor do que aquilo que era. Ele testemunhou aqui. Shanks voltou ao normal depois de alguns segundos, e Yan esperou pacientemente que ele fizesse isso. Vou explicar o que é e como você pode treiná-lo, depois disso tudo ficará com você. Então ouça com atenção. Shanks começou. Como você disse, eu estava usando o Haki instintivamente. E como você já tem uma habilidade semelhante a essa, tenho certeza que sabe o que isso significa e quais vantagens isso teria.
como se fossem uma coisa e não uma habilidade ou técnica, mas sim algo que você instintivamente sabe fazer, como caminhar ou correr. Esta é a forma definitiva de Aki, ressonância espiritual. Shanks finalmente anunciou que iria ensinar a Yan. Os olhos de Yan se arregalaram. Ele sabia que Shanks usava o Aki em um nível instintivo, mas eu não pensei que ele estivesse usando todos os 3 tipos ao mesmo tempo, como se fossem a mesma técnica. Essa única coisa mudou muitas coisas. Isso explicaria seu estranho e impossível padrão de esquiva. Yan murmurou. Shanks sorriu. Isso mesmo. Esqueça de pensar em que tipo de Aki você precisa usar. Todos os 3 estão ativos ao mesmo tempo enquanto estiver neste estado. Isso reduziria a reação e o tempo de tomada de decisão necessários para defender ou atacar. Shanks disse, confirmando que Yan estava pensando no momento. Isso explicaria como os movimentos de Shanks foram tão rápidos. Foi porque ele havia renunciado completamente a uma etapa necessária no combate, que era tomar uma decisão sobre o que fazer. Não, ele nem precisava revestir seu corpo com Aki. Todo seu corpo já estava coberto, apenas invisível. Para a observação, não há necessidade de dizer nada, já que Shanks estava se esquivando de tudo antes. Era óbvio que foi levado ao limite. Quanto ao Conquistador, isso explicaria por que Yan sentiu tanta dor quando foi atingido mais cedo. Mas Shanks ainda não havia terminado. Ainda mais nesta técnica. Shanks começou. E Yan assentiu. Afinal, esta era a forma definitiva de Aki, nunca pode ser tão simples. Qualquer subcategoria de Aki pode ser usada. Você pode usar emissão, infusão e tudo mais. Mas em vez de cobrir um braço, perna e assim por diante, ele é ativado em todo o corpo. Isso significa até mesmo por dentro. Sua defesa neste estado seria incomparável. Você pode usar a visão futura, mas qualquer oponente seu que não consiga atingir este estado não será capaz de detectá-lo com observação, mesmo que tenha dominado a visão futura. Shanks explicou. Isso explicaria porque Yan não conseguia ver Shanks. Então apenas um mestre desta ressonância espiritual pode detectar outro mestre dela? Yan gostava cada vez mais deste estado. Além disso, quanto mais você acerta uma pessoa, mais ela se sente cansada. Não fui capaz de mostrar esse efeito porque você é muito forte e tem reservas ridículas de Aki, Shanks acrescentou. Houve um suspiro tentador depois que ele disse isso e olhou para Yan irritantemente. Yan ignorou isso. Então isso ainda tem esse efeito? Talvez devido à sua força de vontade colidindo com seu inimigo repetidas vezes você o cansaria? Ele pensou para si mesmo. Agora vamos ver como você pode treiná-lo. Shanks sorriu ao ver o quão impressionado Yan estava com esta técnica. Aqui é uma coisa espiritual, jovem Yan, e depende da sua força de vontade. Se você quiser se proteger contra alguém, sua força de vontade se tornará seu escudo. Se você quiser atacar pessoas, ela se tornará sua força. Permite atacar, nocautear, preveja e defenda-se. Aqui está sempre percorrendo seu corpo e só você pode comandá-lo. Você já aprendeu a usá-lo nas diversas formas que já conhece. Como permite fazer isso, também deve permitir o uso de todos os tipos ao mesmo tempo. É nisso que você treinará. Roger disse uma vez, você teria dominado esse estado quando não consumisse mais Aki para entrar nele. E isso se torna uma coisa natural para você. Isso significa que para entrar neste estado seria fácil e não consumiria Aki para ativá-lo depois de dominá-lo. E permanecerá ativo passivamente sem nenhum custo. Mas para atacar, é claro que você precisaria usar seu Aki. E quando você ficar sem Aki, ele será desligado. Shanks terminou de explicar. Yan estava ouvindo atentamente. Infelizmente ainda não consegui dominá-lo, e apenas por mantê-lo ativo, ele consome uma grande quantidade de Aki, sem mencionar que qualquer ataque que eu fizesse também consumiria Aki. Suspiro. Shanks suspirou enquanto balançava a cabeça. Ele já havia saído do estado antes, mas sob os olhos de Yan, nenhuma mudança visível era aparente. Tenho certeza que você vai dominar isso em breve, Yan respondeu e o consolou. Isso trouxe um sorriso ao rosto de Shanks. Yan pensou sobre o que Shanks estava explicando. Portanto, essa técnica basicamente significava que você deveria treinar seu Aki e fundi-lo em um tipo que se tornaria uma parte completamente natural e instintiva do seu corpo. Você está sempre defendido, sempre pronto para atacar e nunca será emboscado. Depois de dominar esse estado, ele permanecerá permanentemente enquanto seu corpo ainda tiver Aki. Mas isso deve ser difícil pela reação de Shanks. Leva tempo para dominá-lo até um estado em que você não consuma Aki para mantê-lo ativo. Mas ele não se deixou intimidar, não. Em vez disso, Yan estava gostando cada vez mais disso. Ele mal podia esperar para experimentar. Capítulo 230. Stella não é a amante tão misteriosa. 3 dias depois que Yan começou a aprender com Shanks, eles se tornaram amigos. Eles finalmente compartilharam sua bebida. Eles treinavam o dia inteiro e só descansavam quando estavam cansados, o que demorava um pouco para eles. Aí eles aproveitavam a noite e festejavam entre si, só para repetir a mesma coisa no dia seguinte. Neste momento a tripulação estava observando os frutos do treinamento de Yan. Helene e as meninas ficaram de um lado enquanto os piratas ruivos e os homens da tripulação de Yan ficaram do outro lado. Era natural que as meninas não se sentassem com eles, mas Bert, Dom e Aokiji aproveitaram o tempo que passaram com eles, então se tornaram próximos deles. Yan e Shanks estavam tendo outra luta, mas as coisas foram diferentes desta vez. Ambos pareciam semelhantes aos que assistiam. Não foi mostrado nenhum Aki sendo usado, nenhum tipo. Mas eles sabiam que ambos o estavam usando de fato. Stella, que tinha um copo de suco nas mãos, estava aproveitando o tempo. Mas então ela tinha uma pergunta a fazer, então voltou os olhos para Helene. Irmã mais velha, Helene, seria possível que você aprendesse essa técnica como o irmão mais velho, Yan? Ela perguntou com um tom curioso. Helene levou a mão ao queixo.
Embora fosse difícil, não deveria ser impossível, sim. Helene acenou com a cabeça depois de alguns segundos. A técnica era extremamente difícil, mas o requisito era apenas ser um mestre em todos os tipos de Haki. O que ela era? Então tudo que ela precisava era treiná-lo. Mas mesmo assim, ela sabia que Yan só conseguiu aprender em 3 dias porque era um monstro talentoso. Mas para ela estimou que teria que treinar muito mais. Yan estava se divertindo muito. Então é possível para qualquer pessoa que tenha todos os 3 tipos de Haki treiná-lo? Stella pressionou com sua pergunta. Para qualquer outra pessoa, a pergunta dela pode parecer casual e curiosa. Mas para Helene e Robin, não era nada além disso. Eles lhe deram um olhar significativo e ela começou a ficar desconfortável. Oh, o quê? Ela os questionou. Seu pirralho, você acha que não sabemos por que está perguntando isso? Robin lançou-lhe um olhar penetrante, enquanto Helene apenas sorriu para ela. Todos na tripulação sabiam sobre esse amante misterioso dela. Bom, ele não era nada misterioso, exceto na cabeça de Stella que ainda achava que era segredo. Oh, o que você quer dizer? Ela perguntou enquanto inconscientemente ela começou a entrar em pânico. Olhe para você tentando se fazer de inocente, TSK. Você não está pedindo isso para aquele espadachim que você gosta dos chapéus de palha? Helene brincou com ela. Quando Yan lutou com Kaido, ele percebeu que Zoro também tinha conquistadores aqui. Então ele contou a ele e depois contou a sua equipe. Foi assim que eles souberam. As orelhas de Stella ficaram vermelhas e ela começou a corar. WW, quem gosta dele? Não fale besteiras. Ela gaguejou e conseguiu responder depois de um segundo. Oh, você não gostou de uma noite muito quente com ele de volta. Robin ainda estava falando quando Stella pulou em cima dela e cobriu sua boca. Pare, por favor. Tudo bem, eu gosto dele, ok? Stella quase chorou. Ela e Zoro já haviam bebido uma vez e acabaram curtindo uma noite quente um com o outro. Desde então eles começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro e decidiram manter isso em segredo por um tempo. Mas ela não esperava que eles já soubessem disso. Tudo que ela queria era perguntar se Zoro também poderia aprender essa técnica. Helene, vendo-a assim, deu um tapinha na cabeça dela para confortá-la. Por que você está tão em pânico e envergonhado com isso? Não nos importamos com vocês dois. Ela não conseguia entender. Stella, que gostou do toque de Helene, começou a explicar depois de um tempo. Eu não sabia se você o aceitaria. Ela sussurrou baixinho. Robin, vendo isso, beliscou suas bochechas. Seu pirralho, embora sejamos sua família, desde que não seja alguém se aproveitando de você, não interferiremos em nada. Além disso, aquele espadachim parece ser um cara legal, então vá em frente. Ela deu-lhe um sinal de positivo. Helene balançou a cabeça com um pequeno sorriso no rosto, para responder à sua pergunta anterior. É possível que ele aprenda esta técnica, mas só depois de dominar todos os tipos de Haki. Helene respondeu a ela. Isso trouxe um sorriso ao rosto de Stella. Yan estava se divertindo muito. Ele e Shanks estavam envolvidos em combate corpo a corpo. Isso foi para Yan sentir a técnica. Ele estava se esquivando dos ataques de Shanks facilmente, mas o mesmo não podia ser dito de Shanks. Yan se esquivou facilmente de um ataque com a palma da mão esquerda de Shanks em direção ao estômago e girou sobre os calcanhares, dando um chute na barriga de Shanks. E foi verdade. Shanks foi jogado para trás antes de se estabilizar. Ele levou a mão direita para a área em que foi atingido. Foi doloroso. Seu olhar olhando para Yan não era amargo nem nada, ele estava feliz. Ele e Yan ficaram muito próximos. Shanks até começou a considerar Yan tão próximo quanto uma família. Então era natural que ele ficasse feliz por ele ficar mais forte. Mas por que eles se aproximaram? Porque em troca de Shanks treiná-lo, Yan curou Shanks. É por isso que Shanks agora parecia um pouco mais jovem, forte e tinha mais um braço que não tinha originalmente. É isso mesmo, Yan regenerou seu membro perdido. Shanks ficaria eternamente grato por isso. Havia também outra coisa que Shanks sabia que o fez gostar mais de Yan. Ele tinha visto em uma de suas visões, um futuro muito satisfatório. Isso mesmo, embora Shanks não tivesse visão de futuro como Yan, ele tinha algo semelhante. Exceto que ele só ficava ligado ocasionalmente e o fazia ter visões de futuros possíveis. Era assim que ele sabia das coisas antes que acontecessem. Por exemplo, como Barba Negra iria matar Barba Branca e essa foi a razão pela qual ele foi à guerra para impedi-la. Foi também assim que ele viu que Kaido também estava indo para a guerra e o interceptou. E agora ele tinha visto Yan em cima de uma enorme fera dragonoide voando no céu. Ao seu lado, aliados também voando em feras semelhantes, mas menores em tamanho, e eles aplaudiram e gritaram antes de atacar seus oponentes, os Diavoloi que enchiam o mar na frente deles. Entre esses aliados, havia pessoas que ele conhecia, mas o mais importante, ele estava lá. Essa visão foi suficiente para ele. Ele agora sabia que Yan era o escolhido que Roger esperava. Havia uma razão pela qual Yan estava acertando mais ataques contra Shanks e evitando todos os seus ataques. Originalmente, Yan não podia usar sua visão do futuro contra Shanks, mas agora que aprendeu a entrar no estado de ressonância espiritual, ele conseguiu novamente. Assim, Shanks não conseguiu atacar Yan, nem ele poderia pegá-lo de surpresa. Além disso, Yan era mais rápido que Shanks, e Shanks só combinava com Yan devido ao uso desse estado. Mas agora que Yan também poderia usá-lo, a balança voltou a seu favor. Tudo bem, acho que isso é o suficiente. Você já me superou, Yan. Shanks anunciou antes de os dois saírem do estado. Afinal, consumiu quantidades absurdas de Haki. Yan sorriu. Ele tinha feito isso mais uma vez. Capítulo 231. Uma caça às armas antigas. Um quarto. Um mês depois que Yan terminou de aprender a nova técnica. Yan e companhia já haviam se separado dos piratas ruivos depois que Yan aprendeu a técnica. Shanks também prometeu sua ajuda no futuro, e Yan deixou o local feliz. Ele já reuniu tantos aliados e o futuro parecia bom. Shanks também disse a Yan onde encontrar o Poneglyph. Qual era sua intenção anterior? Como Yan estava se aproximando da hora, ele chegaria a Laogai.
Depois disso, Ian navegou até o local que Shanks lhe deu e descobriu o último Poneglyph que precisava. Estava escondido em um lugar bastante óbvio, mas ao mesmo tempo, um lugar que seria impossível de encontrar se você não soubesse de antemão. Na verdade, estava escondido em Tequila Wolf, que está localizado no leste azul. Ian recebeu coordenadas exatas e foi sozinho por teletransporte. Ele então soube que o esconderijo era engenhoso quando seus olhos pousaram na ponte. A ponte sobre Tequila Wolf estava sendo construída com pedras cortadas no mesmo tamanho dos poneglyphos. Então Shanks teve a ideia de pintar o Poneglyph vermelho de azul como as pedras da ponte. E ele então escolheu uma parte que já estava construída antes de trocar uma das pedras com o Poneglyph. Mesmo que Ian soubesse o local exato por Shanks, ele descobriu que não era necessário. Afinal, assim que ele chegou perto da ponte, sua habilidade de voz o apontou na direção dela. Depois de retirá-lo, ele ainda não voltou para o navio. Ele ainda tinha algo importante para fazer. Ele pegou seu Dendemushi e contatou Dragon. Ele não vai simplesmente fechar os olhos para todas essas pessoas sofrendo e sendo tratadas como escravas? Mesmo aqueles em Marijóis, Ian não se esqueceu deles, não. Ele estava ganhando tempo, já que aquele lugar era um pouco perigoso para ele. Mas ele fará algo a respeito, isso é certo. Junto com Kuzan, que mencionou isso em várias ocasiões. Ian e Dragon então organizaram um plano para libertá-los e ao longo de algumas horas, todas as pessoas de lá se tornaram pessoas livres. Dragon forneceu transporte para todos eles e vários tipos de comida. As pessoas que estavam feridas, sem esperança e morrendo lentamente, derramaram lágrimas de felicidade com esta nova chance que tiveram. Só depois de fazer isso, Ian voltou para o navio. Seus sentimentos no momento de satisfação por fazer a coisa certa. Robin também teve o dia mais feliz de sua vida naquela época, quando todos os 4 poneglyphos vermelhos foram colocados na frente dela. Várias coisas foram descobertas por ela depois de lê-las, mas a coisa mais importante que ela descobriu foram as localizações de cada pedra vermelha. Eles ainda precisavam identificar a localização de Laogali também, mas por enquanto, até isso era suficiente. As pedras também mencionavam as 3 armas antigas. Isso era algo que Ian estava esperando. Ele havia pensado nisso, pois lembrou que no mundo original Roger havia voltado para perguntar sobre essas armas, o que significava que elas eram necessárias se você quisesse chegar ao riso e conseguir a peça única. Embora Roger tenha alcançado esse objetivo e aprendido a verdade do mundo, ele ainda disse que eles chegaram cedo. Por que cedo? Porque as armas antigas ainda não haviam nascido no mundo. Portanto, obtê-los era uma obrigação e Ian decidiu começar imediatamente. No entanto, mesmo quando ele os conseguir, Ian não irá diretamente para o riso. Ainda havia algumas coisas que ele precisava cumprir. Neste momento, nas profundezas da água, o Odyssey foi visto navegando debaixo d'água enquanto estava envolto em um escudo telecinético. Libel foi a responsável por isso enquanto seguia a eterna pose de tronco que tinha em seus bracinhos. A tripulação estava ocupada fazendo suas próprias coisas no navio enquanto aguardava a hora de chegar ao destino. Onde foi que? Era a Ilha dos Tritões. Lar de Dom, seu companheiro e companheiro de tripulação, mas o mais importante é o lar da antiga arma Poseidon. Ian estava com Libel em seu colo enquanto estava cercado por Robin e Helene. Então vamos levá-la conosco? Helene perguntou a Ian. Ela estava se referindo à Princesa Sereia, que eles sabiam ser Poseidon. Toda a tripulação foi informada sobre isso. Esta era a única arma cujo paradeiro Ian conhecia. Enquanto isso, Robin disse que sabia sobre Plutão e queria liderá-los, então eles tinham seus destinos definidos. Ian ponderou sobre isso, e ele só conseguiu acenar com a cabeça no final. Sim, não temos escolha. Ele suspirou. Ele sabia que ela ainda era jovem e ingênua, mas como precisava dos poderes dela, como Poseidon, ele deveria levá-la com eles. Ele estava até disposto a torná-la parte de sua tripulação, se ela quisesse. Para Plutão, ele poderia simplesmente armazená-lo no anel, o que deixaria Urano, a última das armas antigas e a mais misteriosa. Robin suspirou. Pensar que as armas antigas poderiam ser um poder transmitido através de linhagens, ela disse maravilhada. Ela havia pesquisado sobre Pluton e sabia que era um navio. É verdade que sua tecnologia estava além de qualquer coisa atualmente possível, mas ainda era apenas isso, uma nave. Enquanto isso, a Princesa Sereia era um ser vivo, e Poseidon acabou sendo uma habilidade transmitida por seus ancestrais. Essa habilidade permitiu que ela se comunicasse com os reis do mar e os ordenasse. Eles a ouviriam como se ela fosse sua imperatriz. Ela podia ver como isso poderia ser cunhado com o termo uma arma antiga capaz de destruição em massa. Quando ela crescer, se dominar suas habilidades, possivelmente será a pessoa mais forte do mundo, e sua nação teria o exército e a proteção mais fortes. Ela controlaria os mares. Ian levantou-se com a pequena Libel ainda nos braços. Sua linha de visão daqui para frente. Bem, Poseidon, sim, mas para Urano. Isso ainda está para ser visto. Ele respondeu a ela. Urano ainda permaneceu um mistério por enquanto, e Ian nem sabia como começaria a procurá-lo. Mas era necessário. Todos os 3 eram necessários. Esqueça a necessidade deles irem para Laogali. Se Ian fosse contra a imagem, ele precisava deles ainda mais. Robin e Helene também se levantaram e olharam para frente. Dom, que estava por perto, olhou para Ian com calma. Ele não se importava com os planos de Ian, afinal, ele já estava em seu navio há algum tempo, então sabia que Ian trataria bem a princesa. Não, o que o deixou mais animado é estar em sua casa depois de tanto tempo. Dom olhou para onde estava a visão de Ian, e ele viu a bela vista de sua terra natal. Eles haviam chegado à Ilha dos Tritões. Capítulo 232, Uma caça às armas antigas 2-4. Assim que chegaram à ilha, Ian fez Libel parar o navio antes de se dirigir à tripulação. Tudo bem, estamos aqui. Vocês podem passear ou comprar roupas e outras coisas se quiserem, enquanto isso irei ver a família real. Ian disse a eles.
Embora ele estivesse aqui principalmente pela arma antiga, ou melhor, pela princesa sereia, ele ainda não desperdiçaria a chance de ver esta bela ilha. Além disso, Ian se virou para olhar para Dom, que estava olhando ao redor emocionalmente. O cara ficou detido a maior parte da vida e agora estava de volta à sua terra natal. Vá cuidar das suas coisas. Ian deu um tapinha no ombro dele. Dom olhou para ele com gratidão e sorriu antes de saltar do navio. Suas emoções alternando entre excitação e nervosismo. Eu tenho que visitar a mãe primeiro. Espero que nada de ruim tenha acontecido com ela. Esse foi o pensamento que ele teve. Aokiji era seu amigo próximo, mas ele sabia que aquele não era o momento correto para acompanhá-lo. Então o deixou ir sozinho, e ele próprio pulou do navio apenas passeando casualmente. Vou reabastecer nossos suprimentos de comida. Bert anunciou com entusiasmo enquanto saltava do navio. Ele não esperou a resposta de Ian e seguiu em frente. Ele estava animado com todos os vários tipos de alimentos que estarão disponíveis. Afinal, esta era a Ilha dos Tritões. Ian balançou a cabeça enquanto sorria impotente. Vamos fazer compras, mano, Stella gritou depois de pular do navio e já pousar. Ao seu lado, ela segurava as mãos de Akemi e Reiju. Divirta-se. Ian acenou com a cabeça para eles. Eles tinham muito dinheiro para fazer compras e eram meninas. Não havia como não comprar roupas novas em cada ilha que visitavam. Então ele lhes deu sua bênção. Isso deixou Helene e Robin. Ian olhou para eles. Você quer vir comigo? Ele perguntou a eles com um pequeno sorriso. E eles assentiram. Sim, quero ver a princesa com meus próprios olhos, disse Robin. Enquanto isso, Helene respondeu com, eu só quero ir com você. Ela disse enquanto segurava a mão dele. Bem, então vamos ver a princesinha. Ian assentiu. Ele sorriu para eles e começou a liderar o caminho. Se ele se lembrava bem, a princesa teve alguns problemas com uma certa pessoa. Mas o Luffy que passou por aqui já deve ter consertado isso. Então ele só precisava convencer a princesa e seu pai a se juntar a ele. O Palácio Ryugu. Ian foi diretamente para este lugar onde estaria a família real. No momento em que chegou ao local, os portões se abriram e 3 príncipes o encontraram. Isso era natural para Ian. Afinal, este era o país deles e eles saberiam quando alguém como Ian viesse visitá-los. Eles o cumprimentaram. Yonko, Ian Delui. Bem-vindo à Ilha dos Tritões. Fukabushi, o filho mais velho do rei Netuno, cumprimentou com uma pequena inclinação de cabeça. Seus 2 irmãos Ryubushi e Mamboshi o seguiram. Ian acenou com a mão. Não há necessidade disso, apenas me chame de Ian, disse Ian. Esta aqui é Helene e está é Robin. Eles são meus amantes e membros da tripulação. Ian os apresentou. Os príncipes acenaram para Ian com pequenos sorrisos. O velho Barba Branca falou sobre você na última vez que esteve aqui. É bom ver que o que ele disse estava correto. Barba Branca disse que Ian era educado e humilde naquela época. Ian riu. Haha, aquele maldito velho, Ian disse. Era quase como se ele o estivesse tratando como um de seus filhos. Não que Ian se importasse. Venha, Ian. Vou levá-lo até nosso pai real. Ele está esperando por você. Fukabushi sorriu e disse. Ele então começou a levar Ian para dentro do local. Poucos minutos depois, os guardas abriram um portão e Ian encontrou o rei Netuno junto com sua filha Shiraoshi, esperando por ele. Havia uma mesa cheia de pratos já servidos. O rei apontou para ele antes de falar. Venha se juntar a nós, jovem Ian. Temos vários alimentos que você deve experimentar. Ele o convidou calorosamente. Não era como se Ian não entendesse o que estava acontecendo. Eles estavam tentando ganhar seu favor. Afinal, ele provou repetidas vezes que era tão forte quanto o velho Barba Branca, se não ainda mais forte. Suas façanhas foram diversas, desde a guerra até como ele destruiu os grandes piratas. Mas Ian não iria se importar. Ele sempre gostou de boa comida. Não se importe se eu fizer isso, ele disse antes de se sentar. Helene e Robin fizeram o mesmo. Quando eles começaram a comer, o rei Netuno perguntou. Então o que traz você aqui, jovem Ian? Ele disse enquanto mastigava comida. Ian respirou fundo antes de olhar para a princesa. Sua aura há algum tempo estava se comportando de maneira estranha, girando e girando como uma onda do mar, como se algo grande estivesse para acontecer. Ian decidiu esperar para ver. O rei Netuno interpretou isso como outra coisa e levantou-se abruptamente. Não, ele disse. O que? Ian perguntou perplexo. Ele nem perguntou ainda. Não, você não pode se casar com minha filha. Rei Netuno disse com um tom de advertência. Mesmo que ele quisesse permanecer do lado bom de Ian, se isso significasse que ele deveria sacrificar sua filha, então ele se recusa a fazer isso. Os 3 príncipes ficaram tensos e a própria Shiraoshi corou um pouco. Ela estava um pouco mais velha agora e entendia as coisas. Ian acenou com as mãos apressadamente. Você está enganado. Não estou aqui para me casar com ela, meu velho. Ele explicou. O rei levou alguns segundos para observar Ian antes de concluir que ele não estava mentindo e recostar-se. Sinto muito, tirei conclusões precipitadas. Ele se desculpou. Ian não se importou e continuou. Preciso da ajuda dela. Quero que ela se junte a mim em minha jornada. Ian disse. O rei Netuno mais uma vez se levantou e gritou desta vez. Impossível. De jeito nenhum eu deixaria isso acontecer. Ele disse. Ela ainda era jovem, ela não consegue nem se proteger. Mas Ian olhou calmamente para ele. Com todo respeito, mesmo você sendo o pai dela, ela é uma pessoa com suas próprias escolhas. Eu gostaria de perguntar a ela, não a você. Ele respondeu. Você? O rei ficou horrorizado, mas Ian tinha razão. Então, depois de um pouco de batalha interna consigo mesmo, ele olhou para a filha em silêncio. Seus filhos pularam de raiva. Não fale assim com o pai real. Mesmo se você for um Yonko que não dá, Fukabushi ainda estava falando quando seu pai o interrompeu. Ele está certo. Cabe a Shiraoshi decidir isso. Ela cresceu agora e pode fazer suas próprias escolhas. Ele disse pacientemente. Shiraoshi sentiu-se aquecido com isso. Mas antes que ela pudesse responder, de repente ela começou a brilhar em uma luz azul profunda. Ela então ouviu uma voz profunda falar em sua mente.
Não apenas em sua mente, todos eles foram capazes de ouvir essa voz. Desculpas, criança, vou usar você como médium para falar com o escolhido. A voz disse. Ian nunca tinha ouvido essa voz antes. Não era como a outra voz de antes. A voz continuou. Não tenho muito tempo, então serei rápido. Não posso falar diretamente com você como meu velho amigo pode, mas felizmente, você conheceu o portador do testamento de Poseidon. Você é digno de Ian Deluí, e doravante também será portador da mesma vontade e poder. O momento do nosso encontro está se aproximando, seja paciente. Quanto a você, meu filho, seus poderes foram totalmente despertados e tenha certeza de que eles não desaparecerão. Use-os bem. A voz não lhes deu tempo para reagir. Ela disse o que queria e depois desapareceu. E com isso a luz azul profunda que cercava sua forma saltou em direção a Ian e afundou nele. Depois disso, Ian sentiu uma nova conexão estabelecida entre ele e um grande número de auras fortes que cercavam seu lugar. Eles deveriam ser reis do mar. Os demais observaram o que aconteceu com vários graus de choque. Eu acabei de me tornar Poseidon? Ian se perguntou em voz alta. Capítulo 233. Uma caça às armas antigas, 3/4. Já se passou um dia depois que Ian se tornou Poseidon. Tantas perguntas novas surgiram em sua cabeça neste momento, mas ele arquivou tudo para mais tarde. Agora ele estava em uma coisa mais importante. Isso não significa que algumas coisas ainda permanecessem sem resposta. Ele já sabia sobre o Rei dos Empírios, o governante do céu, e adivinhou a existência do governante do mar, que agora havia sido provada como ele pensava. Foi aquele que presenteou as sereias com a habilidade de controlar os reis dos mares a cada centenas de anos. E agora deu a mesma coisa a Ian. Este governante do mar chamou Ian como portador do testamento de Poseidon. Ian começou a se sentir mais confiante sobre suas chances contra os Diavoloi. Neste momento ele literalmente tinha um exército de reis do mar à sua disposição. Ele podia senti-los, e eles eram iguais. E ele sabia que sob suas ordens, eles se moveriam imediatamente. Quando Ian recebeu Poseidon, todos na sala que estavam comendo testemunharam e até ouviram. Então Ian não tinha nada com que se preocupar, como pedir desculpas por tirar a habilidade da princesa, ou algo parecido. Especialmente porque Shiraoshi ainda tinha habilidade. Além disso, agora Ian não tinha motivos para levá-la com eles. Ele ainda deu a ela a opção, é claro, mas como esperado, ela recusou. Quando ele decidiu que ela se juntaria a eles, ele decidiu cuidar dela como um irmão mais velho faria, mas como ela recusou, ele não pressionou mais. Ele prometeu ao pai dela sua ajuda da mesma forma que Barba Branca, caso eles precisassem algum dia. Isso era natural, pois era a casa de um dos tripulantes e de sua família. E com isso chegou a hora de partirem para a próxima jornada. Como esta era a cidade natal de Dom, ele pediu para ficar mais um pouco. Capitão, quero ficar aqui mais um pouco. Dom falou do convés do Odissei. Eles estavam todos reunidos lá agora. Ian não hesitou em assentir. Tudo bem, você pode ficar se quiser. Quando sentir vontade de voltar, me ligue. Ian disse. Ian, claro, aceitou. Todos eram livres para fazer o que quisessem. Ele não iria forçá-los a fazer o que ele quisesse. Além disso, quando ele quiser voltar, Ian pode teletransportá-lo naquele momento tão facilmente quanto estalar um dedo. Ian também perguntou se alguém queria ficar com ele, e desta vez Kuzan decidiu ficar. Ian assentiu com a cabeça. Antes de se despedirem. Então a Odisseia foi envolvida pelas sombras e desapareceu. O próximo destino deles foi a segunda arma antiga fácil de encontrar, Plutão. E como Ian já esteve em Alabasta antes, foi fácil para eles se teletransportarem para lá. Foi o que eles fizeram depois de se despedirem. Embora Ian tivesse adivinhado que estava lá, Robin apareceu e o informou. Ela confirmou diretamente e disse que se fosse Ian, então ela confiaria nele as armas antigas. Ian apenas sorriu de volta para ela. Quando eles ainda estavam na Ilha dos Tritões, Robin teve a chance de ler o Poneglyphoneglyphoneg que eles mantinham escondido. Então ela tinha alguns novos conhecimentos que não possuía antes. Mas o Poneglyphoneglyphoneg falava principalmente sobre Poseidon. De repente a Odisseia apareceu acima do rio Sandora. Então, quando Robin estava prestes a falar, Ian disse. Desta vez posso sentir claramente. Você pode sentir o quê? A arma antiga? Robin perguntou a ele. Ian assentiu enquanto olhava profundamente para o rio. Então ele levantou a mão e cerrou o punho. Então, de repente, o rio começou a tremer, à medida que as ondas ficavam irregulares. E então se abriu de onde vieram os restos de um navio brutalmente destruído e deteriorado. Seu tamanho era enorme, mas foi quase totalmente destruído. Tal navio cairia e viraria pó com um simples aceno de suas mãos. Ian continuou segurando no céu enquanto todos testemunhavam a antiga arma Pluton. Há alguém lá como eu. Libel, que estava calmamente segura nos braços de Helene, falou de repente. Ian usou sua voz para perceber isso, e descobriu-se que ela estava certa. Poucos segundos depois, a sombra de um espírito tornou-se visível para Ian e Libel. Mas, de resto, eles não conseguiam vê-la. Você é Plutão? Ian perguntou a ela. Ele estava começando a adivinhar o que era Pluton. O espírito balançou a cabeça. Você pode me ver. Ela falou. Eu fui Pluton uma vez no passado. Agora deveria ser ela. Ela disse apontando para Libel. Ian imaginou que tinha algo a ver com Libel. O espírito continuou sozinho. Um Clabalterman ou espírito de um navio que é Pluton. Mas não qualquer espírito normal. A cada centenas de anos, um especial pode nascer. Ele será capaz de usar as habilidades de cada membro da tripulação a bordo. E Pluton é assim nasceu, o espírito disse. E desta vez parecia que ela havia terminado. Sua forma começou a ficar fraca como se ela estivesse prestes a se dissipar. Mas Ian ainda tinha uma pergunta que queria fazer a ela. Há quanto tempo você foi enterrado neste rio? Ian perguntou. Ela olhou para ele em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu não sei a hora atual.
Mas foi desde que fui destruída em uma guerra massiva contra meu rei e meu reino. Ela respondeu, sua voz um pouco afetuosa com a memória, e também um pouco triste. Yan começou a entender um pouco. Este reino deveria ser o reino antigo, e seu rei deveria ser o governante naquela época. Mas os sentimentos dela, era o rei quem liderava pessoalmente o navio como capitão. Yan se perguntou, então como você pode ficar até a hora atual? Yan fez outra pergunta importante. Desta vez o espírito não demorou a responder. Um dos membros da minha família recebeu a juventude eterna através de uma habilidade de fruta do diabo. Ela disse, mas se ela pudesse permanecer viva para sempre, então por que ela está morrendo agora? Esta era a pergunta que Yan queria fazer, mas se absteve. Mesmo assim, o espírito pareceu notar isso e disse consigo mesmo, já vivi por muito tempo, é hora de voltar para minha família. Só fiquei tanto tempo para testemunhar a vinda do escolhido que mudará este mundo, como me disseram antes. Com isso, ela finalmente se dissipou completamente, restando apenas Yan e Libel, que chorava silenciosamente, ciente do que havia acontecido. Capítulo 234. Uma caça às armas antigas. 4. Asterisco suspirar asterisco. Yan suspirou pela enésima vez. A tripulação ao seu lado refletia sua expressão, que era de resignação. Por que eles estão resignados? Bem, isso seria porque eles não conseguiram encontrar a última das armas antigas, que agora eles sabiam que era o mais difícil e praticamente impossível de encontrar dos três. Ainda mais que Yan estava frustrado com outra coisa. E se fosse semelhante a Poseidon e ainda não tivesse nascido? Yan expressou sua dúvida. Neste momento, apenas ele, Robin e Helene compartilharam essa conversa. O resto apenas ficou de lado observando silenciosamente e conversando entre si. Dom estava entre eles junto com Kuzan, pois já haviam voltado. Afinal, já se passaram 2 semanas desde que começaram a busca por Urano. E Dom passou bastante tempo com sua família e voltou muito mais feliz. E Yan explicou a eles tudo sobre Poseidon e Pluton. Já que com Poseidon eles ainda não sabiam como Yan havia se tornado o portador de seu testamento, e com Pluton ele lhes disse que era Libel. De volta ao assunto em questão, Helene balançou a cabeça e recusou o que Yan disse. Duvido disso. Como 2 das armas antigas estão disponíveis nesta época, a terceira também deveria ser a mesma. Ela disse seus pensamentos. E Yan não pôde deixar de concordar. Robin também concordou. Concordo. Não faz sentido que não esteja disponível quando os outros 2 estão. Todos os acontecimentos atuais levam a provar a sua existência. Ela disse. Até o velho rei disse que esta era deveria ser a única e que ele gostaria que ele e Roger fizessem parte dela. Também não se esqueça do que estava escrito nas pedras. Robin acrescentou. Yan assentiu. Isso é verdade. Ele também sabia que esta era deveria ser aquela em que tudo se resolveria. Afinal, ele não parava de ouvir como ele é o escolhido e mais recentemente pela própria Pluton. E nas pedras estava escrito que quando 2 armas aparecessem no mundo, a terceira certamente estaria presente também. Mas então onde estava essa arma de Urano? Yan teve uma ideia. Não deveria ser o Luffy, certo? Ao lado, o resto da tripulação conversava. Stella estava brincando com Libel sobre quem consegue caçar mais peixes usando correntes com pontas pontiagudas como um arpão. Como Libel poderia usar as mesmas habilidades da tripulação, ela obviamente poderia copiar Stella. Embora Stella não estivesse brincando com ela daquele jeito. Ela e o resto viram como a morte do Pluton original a afetou, então fizeram questão de regá-la com amor. As correntes foram conectadas à lateral do navio, enquanto Stella e Libel estavam sentadas na amurada. Irmã mais velha, olha, peguei um peixe grande. Libel felizmente mostrou a ela o que ela pegou. Ela puxou a corrente para trás e mostrou um peixe grande que tinha um arpão penetrando nele. OHH. Boa captura. Stella abraçou e esfregou a bochecha na dela, o que fez a menina corar. Então vamos colocar no freezer, certo? Stella agarrou sua mãozinha e contou a ela antes de começarem a entrar no navio. Eles já haviam capturado alguns antes e fizeram o mesmo com eles. Ao lado, Reiju, Dom, Kuzan, Akemi e Bert assistiram com pequenos sorrisos no rosto. Que garotinha tão fofa! Reiju murmurou. Akemi estava ao seu lado em um segundo, enquanto ela agarrava suas mãos. Certo, certo? Ela respondeu com um sorriso feliz. Reiju não a afastou e apenas sorriu para ela. Querido, acalme seu entusiasmo, disse Bert com uma expressão cansada no rosto, embora ele também tivesse um pequeno sorriso no rosto. Não, está tudo bem, Reiju disse facilmente. O que de alguma forma fez Akemi abrir um sorriso ainda mais brilhante do que antes. Dom, que estava assistindo isso, disse de repente. Para onde iríamos a seguir? Ele perguntou. Kuzan, que ouviu isso, apontou para Yan e companhia ao lado. Não é disso que eles estão falando? Ele disse. Reiju acenou com a cabeça. Sim, de fato. Mas provavelmente nosso destino seria encontrar a última arma antiga, ou finalmente iremos para Laogali. Ela disse. Kuzan acenou com a cabeça para isso. Sim, a menos que o Capitão Yan tenha outros planos para fazer antes disso, tenho que concordar com você. Ele disse. Dom pegou suas palavras e pensou um pouco. Como há uma guerra chegando, meu palpite é que ainda demorará um pouco antes de irmos para lá. Ele disse. Eles assentiram com suas palavras, com Akemi dizendo. Sim, tenho que concordar com você nisso. Ela disse e olhou incisivamente para Bert. Ele entendeu a deixa e assentiu. Sim, eu também concordo com você. Ele rapidamente disse para não incorrer na ira de Akemi. Logo eles tiveram que prestar atenção quando Yan os chamou. Ei, pessoal, reúnam-se. Yan ligou para todos eles. Assim que todos estavam por perto, ele começou a dizer. Decidimos deixar a busca por Urano por enquanto. Sempre podemos procurá-lo mais tarde. Yan disse. Eles demoraram alguns segundos antes de começarem a dizer. Então isso significa que finalmente iremos para Laogali? Reiju perguntou. Basta dizer que todos se acalmaram de repente.
Indo para Laogai, todos estavam super animados com isso, não havia necessidade nem de perguntar, pois a emoção era visível em seus rostos. Yan sorriu ironicamente. Ainda não. Temos apenas um pequeno passo a dar antes disso. Ele anunciou. E até Helene e Robin prestaram atenção desta vez, pois ele não lhes contou sobre isso. Estamos indo para o país dos gigantes. Ele disse. Seus olhos se arregalaram com isso. Enquanto isso, Bert, Akemi e Don lançaram olhares presunçosos para Kuzan e Reiju, para grande aborrecimento deles. Essa foi uma sugestão do velho Barba Branca. Afinal, se vamos estar na maior guerra até hoje, temos que vir preparados. E o país dos gigantes é a maior força que se pode ter ao seu lado. Yan disse a eles seriamente. Eles acenaram com a cabeça. Era verdade. Mesmo o governo mundial não se atreveu a acordar o gigante adormecido que é Elbaf. Tê-los ao seu lado seria realmente uma coisa boa. O velho Barba Branca teve uma boa ideia quando sugeriu isso. Vendo todos concordando, Yan anunciou. Então está decidido. Vamos arpar, pessoal. Ele ergueu as mãos para o céu e os outros seguiram enquanto sorriam. Oi! Eles gritaram. Capítulo 235. Um pedido de ajuda. Já se passaram alguns dias desde que Yan e companhia começaram a navegar em direção à Ilha dos Gigantes. A jornada deles foi tranquila e eficiente. Como Libel era uma garotinha capaz, ela poderia acelerar a jornada deles, fazendo com que eles reduzissem o tempo necessário para alcançá-la. E justamente quando estavam perto de chegar à ilha de Elbaf, algo inesperado aconteceu. O Dendemushi de Yan começou a tocar de repente. Isso não era algo comum. Afinal, ninguém liga só para bater um papo, exceto talvez o velho, mas ele só faz isso de vez em quando e havia ligado no dia anterior. Então isso significou alguns novos problemas para Yan. De alguma forma, Yan não queria responder, como se algo incômodo estivesse vindo em sua direção. Yan agora estava sentado de pernas cruzadas na figura de proa do navio com Libel sentado em seu colo e comendo alguns doces. Yan atendeu a ligação depois de um tempo apenas deixando tocar. Velho Garp. Já faz um tempo. Ele disse. Ele reconheceu a forma que o caracol assumiu num segundo. Seu pirralho, por que você não nos visitou durante todo esse tempo, hein? E por que diabos você não respondeu mais rápido? Você deve ter pensado em não responder, certo? Garp começou uma de suas birras habituais. Yan sorriu. Você sabe que estou ocupado, mas você está certo. Devo reservar um tempo para visitá-lo mais tarde. Talvez possamos conversar um pouco também, Yan disse. Ele ignorou o resto facilmente. Os olhos de Garp do outro lado se iluminaram. Ele mesmo se esqueceu do resto. Você disse isso. Você não pode desistir disso mais tarde. Ele disse apressadamente para que Yan não mudasse suas palavras. Uma briga com Yan era algo a ser observado, mesmo para alguém como ele. Yan riu. Haha, não se preocupe, posso cumprir minhas promessas perfeitamente. Agora me diga, a que devo esse prazer? Yan então ficou sério e perguntou. Garp suspirou. Sabe aquela coisa que eu te contei sobre Kizaru? Garp começou. Yan deu uma resposta. Garp uma vez ligou para Yan no passado, depois que Kizaru recuperou sua consciência. A razão pela qual Garp ligou para ele foi devido ao que Kizaru lhe disse. Ele se desculpou afirmando que normalmente não faria algo assim, significando que ele não seria precipitado e atacaria Yan sozinho. Ele expressou suas dúvidas de que o ancião da ilusão fosse o responsável por isso, já que de alguma forma ele deve ter acordado durante a luta e o manipulado. Por mais que Yan estivesse zangado com ele, ele era uma pessoa racional, portanto, esta possibilidade não poderia ser simplesmente descartada assim. Garp disse-lhe para conhecer o homem e julgar por si mesmo. E Yan concordou. Se ele estivesse mentindo, isso seria evidente. Yan deixou por isso mesmo. Se ele não estivesse mentindo, então Yan deixaria o passado para trás e daria as boas-vindas a um novo aliado ao seu lado. Afinal, ele era uma pessoa formidável para se juntar ao lado deles. Mas ainda não surgiu a oportunidade para eles se conhecerem. Bem, o idiota concordou com um plano feito por Akainu para lutar contra a Image. Eles querem tornar os fuzileiros navais independentes. Garp disse pesadamente. Suspiro. Mesmo que eu o tenha avisado, ele deve ter pensado que ela não pode lutar contra todos os almirantes e almirantes da frota ao mesmo tempo. Garp acrescentou. Os idiotas não acreditaram na palavra dele, pois ela foi capaz de vencê-los com uma única palavra proferida. Foi a vez de Yan suspirar desta vez. Por que as pessoas têm que agir como estúpidas o tempo todo? Para ser honesto, ele sabia onde isso iria dar. Garp definitivamente queria que ele os resgatasse. Afinal, ele ainda está ligado à marinha. E a única razão pela qual ele saiu foi por causa de Image. No entanto, ele não estava disposto a testá-lo mais uma vez e esperava passar despercebido mais uma vez. Quando isto aconteceu? Yan perguntou. Garp foi rápido em responder. Isha me ligou. Ele me contou sobre esse plano estúpido, mas foi forçado a fazer isso, como tal, ele só poderia pedir ajuda. Acabei de terminar a ligação, então os idiotas devem estar fazendo isso agora enquanto conversamos. Garp disse. Então o que você quer que eu faça? Você conhece as dificuldades de ir para lá? Yan murmurou cansado. Não se pode esperar que ele faça isso toda vez que alguém estiver em perigo. Ele já fez isso uma vez pelo Dragon. E agora era Garp. Lamento perguntar a esse jovem Yan. Garp disse fracamente. Ele sabia que estava pedindo demais de Yan, mas ele também pensou naqueles idiotas. Exceto, é claro, Akainu. Ele os ensinou desde tenra idade e embora seu favorito já estivesse na tripulação de Yan, isso não significava que ele queria que o resto morresse. Além disso, eles eram ótimos aliados. Se o salvarmos, teremos grandes aliados ao nosso lado. Isso foi tudo que Garp acrescentou. E a razão pela qual ele disse nós é que ele estava disposto a se juntar a Yan nessa tarefa. Um breve aceno de Sengoku, que estava por perto lendo um livro, informou que ele também estava participando. Mas Yan entendeu.
Uma vez que eles lutassem com ela, eles naturalmente entenderiam as coisas. Como tal, eles não teriam escolha se não se juntar a Yan e companhia para lutar contra a imagem e seus exércitos. Yan suspirou. Embora isso fosse bom, Yan não achou que fosse suficiente arriscar tudo assim. Mas, Garp era alguém de quem ele gostava. Ele fará esse favor por ele desta vez. Esta foi a razão mais importante pela qual ele faria isso. Tudo bem, eu entendo. Mas estou fazendo isso sozinho. Não se preocupe em discutir, seria mais fácil sozinho. Yan disse como uma finalidade. Garp era um homem inteligente, então, depois de pensar um pouco sobre isso, acabou concordando. Minhas desculpas, jovem Yan. Ele murmurou com um tom de tristeza. Ele sabia que isso era pedir demais. Está tudo bem, está tudo bem. Agora deixe-me ver esse bando de idiotas. Ligarei quando terminar. Yan então desligou. Suspirar. Ele tinha que se preparar agora. Ele colocou Libel de lado. Volto daqui a pouco. Ele deu um tapinha na cabeça dela. E ela acenou com a cabeça enquanto comia seus doces. Ele então disse telepaticamente a Helene e Robin o que estava fazendo, para não deixá-los no escuro antes de desaparecer do navio. Caso contrário, tentariam detê-lo a todo custo. Ele sabia que ao fazer isso não receberia nada disso por um tempo, mas ele decidiu. As coisas que faço pelos meus amigos. Em uma ilha do Novo Mundo a forma de Yan apareceu. Assim que ele fez isso, sua aura se intensificou de repente e ele assumiu sua forma Raijin. Se ele fosse fazer isso, ele não iria brincar, principalmente com a vida dele. Ele estava indo forte, tão forte quanto possível. E ele não vai ficar e lutar. Esta foi uma operação de resgate. Entre e saia. Ele continuou cantando essa frase em sua cabeça. Por alguma razão, ele simplesmente teve um mau pressentimento sobre isso. Como se algo ruim estivesse para acontecer. Mas ele precisava da ajuda deles, afinal, eles trariam muita mão de obra com eles. Essencialmente, eles eram todo o corpo de comando dos fuzileiros navais. E Yan nunca diria não para conseguir mais aliados. Respirando fundo, Yan desapareceu mais uma vez. O destino é Marijois. Capítulo 236. Salvando um bando de idiotas. Hoje foi o dia. Akainu, Kizaru, Ryokugil e Isho. Todos esses grandes homens estavam de prontidão na frente do castelo Pangea. Já se passaram algumas semanas desde que eles começaram a planejar esta missão desta vez. Kizaru aproveitou o tempo para praticar e voltar à forma, o que não foi realmente difícil, já que parecia que seu poder de combate não diminuiu mesmo com a substituição do braço. E entre os demais, apenas Isho discordou desta vez. Mas sua opinião não foi levada em consideração por Akainu, e aqui estavam eles. Olhando para este plano de um ponto de vista lógico, qualquer um pensaria que era estúpido em aceitá-lo. Mas para esses homens, eles estavam no topo do mundo em força. Lidar com imagem com suas forças combinadas não deveria ser um problema para eles. Na verdade, não deveria. Se ela fosse normal, isso é. O que eles esqueceram de levar em conta foram os ensinamentos de Garp e Zephyr. Eles sempre tentaram incutir isso em suas mentes, mas sem sucesso. Isso significa estudar primeiro o inimigo antes de traçar um plano e agir somente quando tiver certeza de sua vitória. Nesse aspecto, eles falharam desta vez. E isso poderia ser atribuído a Akainu, já que ele insistiu com eles desta vez. Ryokugil pode ser excluído disso, pois ele era imprudente e não pensava nas coisas na maior parte do tempo. Mas Isho e Kizaru consideraram isso e expressaram suas dúvidas. E embora Kizaru não tenha dito a mesma coisa que Isho, ele avisou Akainu sobre essa imagem. Ele disse-lhe para dedicar mais tempo e planejar adequadamente. Afinal, não havia razão para se apressar com isso. Em sua mente, ele tinha um motivo válido para levantar essa questão com Akainu. Se Yan fosse cauteloso contra tal oponente, então deveríamos estar 10 vezes mais alertas. Este foi o pensamento que ele teve. Além disso, ele confiava mais no julgamento de Isho do que no de Akainu. Mas, infelizmente para ele, seu chefe era um idiota irracional. Então ele teve que fazer isso junto. E agora aqui estavam eles. Akainu respirou fundo. Ele deu uma olhada em seus colegas fuzileiros navais e emitiu uma ordem. Estamos atacando. Uma vez lá dentro, lide com os velhos e deixe isso comigo. Quando terminar, venha me apoiar se necessário. Akainu terminou de dizer o que tinha e começou a andar. Problemas Toomei. Kizaru falou lentamente. Você não quer dizer emocionante? Ryokugil murmurou para si mesmo enquanto sorria descontroladamente. Ele geralmente era excessivamente calmo, mas sempre que algo emocionante acontece ele não consegue se conter. Eles começaram a seguir Akainu deixando apenas Isho que estava ali. Para garantir que nada de ruim aconteça, é preciso estar pronto para pedir a ajuda de seus inimigos. Mas eles deveriam ser considerados inimigos? Eu me pergunto. Ele murmurou antes de segui-los calmamente. Logo eles entraram e estavam em frente às grandes portas que levavam à sala do trono. Parados ali, 3 homens idosos estavam em alerta. Sakazuki. Um deles murmurou. Este não é um lugar onde você está autorizado a vir. Ele finalizou. Akainu não se importou nem um pouco. Ele se pavoneou perto deles como se fosse o dono do lugar. Vocês, bando de cachorros velhos, não podem mais me dar ordens. Vim lidar com o seu mestre. Ele falou e os ignorou depois disso. Direto para atacar desta vez. Os 3 anciãos eram fortes e tentaram atacá-los. Mas desta vez não funcionará para eles. O mais forte entre eles já havia sido tratado por Yan. Esses 3 restantes não estavam nem perto da força dos almirantes. Então os 4 se unindo contra eles, logo os deixaram mortos. Uma prova da força dos almirantes. Depois disso eles continuaram seu caminho. Eles abriram a porta e entraram. O que o saudou foi a visão de imagem inconsciente no trono, enquanto suas antenas estavam estendidas indo para algum lugar subterrâneo. Os sensores pulsavam como se estivessem absorvendo alguma coisa, e isso era nojento para seus olhos. Por alguns segundos, todos os 4 ficaram um pouco alertas. Mas então ficou claro que eu não iria atacar. Todo o corpo de Akainu se transformou em lava de repente antes de ele atacar e gritar. Comece a atacar. Ele gritou.
O resto fez o mesmo e desferiu seus próprios ataques fortes. Mas assim que a onda cheia de magma, luz, enormes raízes de árvores e gravidade comprimida estava prestes a atingir, eles impactaram em uma barreira violeta que cercava o trono. O resultado foi uma enorme explosão. Mas mesmo com um som tão alto, não parecia que ela estava prestes a acordar. Akainu, não vendo nenhum dano, gritou mais uma vez. Continuar. Ele deu a ordem. Não havia essa chance de isso acontecer mais uma vez. Até Akainu entendeu que esse mage era um tanto perigoso. Mas ele estava convencido de que os 4 poderiam vencer com algumas baixas, talvez 1 ou 2 morressem. Ele poderia lidar com isso. Mas agora, tal chance caiu sobre eles e eu estava em uma espécie de sono profundo. Ele estava aproveitando esta oportunidade e se livrando dela. Em sua mente a ideia de ele liderar o mundo parecia boa. Ele estava fazendo um trabalho tão bom liderando os fuzileiros navais, então ele poderia muito bem continuar a disparar mais alto. Como eles próprios eram bastante fortes, os 3 almirantes e o almirante da frota levaram apenas 10 minutos antes que a barreira começasse a rachar. E justamente quando a última onda estava vindo para destruir a barreira, uma enorme fenda negra se abriu perto deles em um instante, não lhes deixando tempo para reagir. Acorda, seu idiota escravo! Uma voz furiosa rugiu na sala. E então, da fenda, um enorme tentáculo gigante entrou em ação e os afastou, com exceção de Kizaru, que foi capaz de se esquivar devido à sua alta velocidade. Todos os 3 atingidos foram jogados de volta nas paredes da sala com tanta força e Ryokugyu perdeu diretamente a capacidade de continuar lutando enquanto tossiam sangue e sentiam que não conseguiam mover nem um único dedo. Enquanto isso, Akainu ainda conseguia se levantar. Sua mão esquerda estava ensanguentada e parecia mutilada, por isso ele não conseguia movê-la. Ele tossiu sangue, mas mesmo assim se manteve firme. Kizaru sabia que eles estavam ferrados quando o tentáculo parecia pronto para outro ataque. Ele considerou ir ajudá-los e fugir, pois sabia que mesmo Akainu, que ainda estava de pé, não conseguiria mais lutar. Mas então o tentáculo ficou mais fino e se tornou vários tentáculos de pontas afiadas, e começou a se dirigir a eles a uma velocidade enorme, até mesmo para ele. Ele sabia que desta vez eles terminariam. Quando de repente apareceu uma névoa sombria da qual um borrão azul passou e reuniu os 2 almirantes caídos e os jogou pela porta aberta da sala com tanta velocidade que um som de explosão soou. Eles podem sofrer a queda e os ferimentos se isso significasse que não morreriam. Em um segundo o borrão ficou aparente para Kizaru e ele o reconheceu como Yan. Yan, usando sua lança, impregnou-a com chamas douradas e cortou os tentáculos imediatamente. Este enorme corte flamejante fez os tentáculos pararem por um breve momento. Só até que o magma começou a chover de repente na forma de Yan. Cortesia de Akainu que queria aproveitar isso e matar Yan. Yan ganhou uma expressão furiosa no rosto. Isso também fez os tentáculos retomarem o ataque. Yan, em sua forma Raijin, sabia que desta vez não poderia alcançar Kizaru a tempo, já que ele estava muito mais perto do ataque do que os outros. Então ele agarrou sua lança com força e a imbuiu com tanto aqui e relâmpagos que pôde até que ela ganhasse uma profunda camada de aura roxa ao redor e ele então jogou com toda sua força. Não no tentáculo não, mas sim em Image. Quem ele pensava ser o dono do tentáculo. Ao contrário do que Yan pensava, os tentáculos ignoraram Image e continuaram em direção a Kizaru. Yan sabia que tomou uma decisão errada com isso, mas ainda assim foi na direção de Kizaru o mais rápido que pôde. Ele o alcançou no momento em que uma das coisas menores e pontiagudas e sombrias penetrou em seu estômago. Yan então o agarrou e correu para a saída, com os tentáculos seguindo furiosamente, deixando apenas Akainu, por quem Yan nem sequer considerou voltar. Por quê? Bem, primeiro foi porque ele não gostava dele. Mas isso não foi suficiente para deixá-lo morrer, pois estava fazendo um favor a Garp. Não, o motivo mais importante foi que ele tentou atacar Yan quando veio salvá-los. E agora que viu o que estava acontecendo, decidiu correr sozinho enquanto se voltava para Magma. Yan conseguiu sair da sala e levar os 3 com ele e se teletransportar. Enquanto o ataque de lança que Yan desferiu conseguiu destruir a barreira dourada antes que ela fosse repentinamente parada pelos tentáculos. Em seguida, a lança desapareceu dos tentáculos como se fosse teletransportada. Isso deixou apenas Akainu, e as probabilidades estavam contra ele. August, uma voz feminina furiosa falou de repente. Infelizmente para Akainu, assim que ele conseguiu chegar mais perto da saída, Image acordou. Essa única palavra falada o deixou ali parado, incapaz de se mover. Akainu se virou para olhar para trás. Mas ela nem olhou para ele. Sinto muito, mestre. Eu entoei com medo com a cabeça baixa, em direção aos tentáculos. A resposta que ela esperava veio logo depois. Asterisco bufa asterisco. Incompetente. Os tentáculos sombrios retornaram para a fenda quando ela se fechou, deixando apenas Akainu e Image restantes. E pela expressão em seu rosto e pelo tremor, ela está com raiva. Ah, ela é. Capítulo 237. Novos aliados fortes. Quando Yan apareceu mais uma vez, foi em uma ilha onde existia um dos ramos da marinha. Ele apareceu do nevoeiro carregando consigo os 3 almirantes idiotas. Ele jogou Kizaru para longe com um chute e derrubou os 2 feridos suavemente. Ele então sentou-se no chão em estado de choque. Que porra foi essa? Ele não pôde deixar de questionar. Antes de alcançá-los e ajudá-los, ele acabará de chegar a Marijois. E no momento em que ele se teletransportou para a frente do castelo, algo inesperado aconteceu. Caso contrário, ele teria vindo muito mais cedo e ajudado a todos. Assim como ele sentiu o lugar deles e quis se teletransportar para lá, ele ouviu o som do vento, assobiando, como se algo estivesse vindo em sua direção em alta velocidade.
Yan foi alertado e entrou em modo Raijin imediatamente e então sacou sua lança. Ele pensou que eu o havia detectado ou algo assim, mas era outra coisa. Tinha a forma de uma espada, mas tinha uma aparência etérea, como se realmente não existisse. Yan ficou alerta e quando chegou perto demais ele tentou acertá-lo, mas para sua surpresa, ele realmente se dispersou em partículas de luz no momento em que tocou sua lança. As partículas de luz então entraram em sua lança, e Yan foi capaz de saber o que havia acontecido imediatamente, pelas imagens que apareceram em sua mente. Foi uma arma feita especialmente para destruir os Diavolos. Yan não sabia por quem, mas ele poderia adivinhar e dizer um dos dois governantes. A espada não era senciente, mas parecia que alguém a havia feito para que quando alguém a possuísse, soubesse qual era seu propósito. Yan adivinhou que era alguma habilidade da Akuma no Mi para colocar memórias em objetos. Nas imagens, ele viu a espada cortar um Diavoloi, e eles não conseguiram se regenerar. E então, quando alguém desferisse um golpe forte o suficiente, eles morreriam. E agora havia se fundido com sua lança. Na verdade, Yan não precisava disso, pois poderia matá-los, mas tornaria tudo mais fácil para ele. Então ele não se importou nem um pouco com isso. Mas enquanto ele estava ali olhando para sua lança, de repente, uma enorme aura escura e vil explodiu da sala do trono. Yan ficou chocado com a quantidade de poder que podia sentir na sala do trono. Seja o que for, foi a coisa mais forte que ele sentiu até agora. Esse era o verdadeiro poder de imagem? Na verdade, Yan não foi salvá-los imediatamente desta vez. Em vez disso, ele reconsiderou. Foi assim que o poder deixou uma impressão nele. Mas depois de um segundo, ele decidiu fazer isso. Ele não quebrará sua promessa a Garp. E ele não era um covarde que fugiria assim. Além disso, sua confiança voltou. Mesmo que algo desse errado, ele sempre poderia fugir. E agora, depois de ajudá-los a escapar, aqui estava ele sentado no chão e ponderando que inferno era aquela presença sombria e corrupta. Ele sabia que o tentáculo escuro não era o originador da aura e era mais como apenas uma parte do corpo real. E só esse tinha quase 100 metros de altura. Qual era o tamanho do corpo real? Yan pela primeira vez não queria saber de algo assim. Ele estava melhor sem isso. Ele poderia adivinhar que talvez essa fosse a verdadeira forma de imagem, mas considerando o grito que ele ouviu antes de salvá-los, talvez eu fosse apenas um lacaio na verdade. E esta presença era a verdadeira ameaça. Também parecia o Diavoloi, exceto que era muito mais malvado e vil. Ele pensaria mais sobre isso mais tarde. Agora ele tinha que terminar aqui e voltar ao quadril, já que sua tripulação estava prestes a chegar a Elbaf. Por enquanto, ele se levantou e foi em direção a Kizaru. Já que ele tinha a chance agora, ele resolveria todos os problemas que eles tivessem. Kizaru se levantou do chão. Ele era o único que conseguia se mover agora, embora lentamente, já que ele tinha um buraco no estômago. Ele sentou-se no chão e olhou para seus colegas almirantes que não eram capazes de se mover tão suavemente quanto ele, mas eventualmente conseguiram sentar-se de forma semelhante a ele. Yan ficou ao lado de Kizaru e começou. Naquela vez em que você lutou comigo, você queria me matar? Yan perguntou diretamente a ele. Kizaru suspirou. Ele adivinhou que Garp ou Sengoku haviam contado a Yan. Eu não queria não. Eu sabia que você era forte, e depois que você me mostrou sobre mim, desisti de confrontá-lo. Ele respondeu. Mas mais tarde os pensamentos de matar você ficaram cada vez mais fortes, e não sei por quê. Ele adicionou. Yan assentiu. Ele sabia que estava dizendo a verdade agora. Ele olhou para Kizaru que teve um braço substituído por um robótico. Então vou esquecer o que aconteceu. Mas, Kizaru, e isso vale para todos vocês. Não tomem minha gentileza como um sinal de fraqueza. Eu vou destruir vocês se algo semelhante acontecer. Yan disse e os avisou. Ele estava disposto a deixar o passado passar, mas se isso acontecesse novamente, então eles estariam perdidos. Ele não se importará com as circunstâncias deles. Ele os aniquilará da existência. Você sabe o que estamos enfrentando. Espero que você possa estar do nosso lado quando chegar a hora. Yan acrescentou antes de ir em direção a Ishu e ao imprudente almirante Ryukugyu. Ele então começou a curá-los. Uma vez feito isso, até o idiota imprudente segurou as mãos desta vez. Todos eles sabiam que teriam morrido hoje. Mas o seu suposto inimigo é quem o salvou. Neste momento, eles sabiam que Yan não era uma pessoa má. Caso contrário, por que ele faria isso por eles? Yan então propôs. Kizaru, posso curar seu braço para você. E quanto a você, Almirante Fugitora, posso curar seus olhos também. A escolha é sua. Yan disse a eles. No caso de Kizaru, ele sabia que o novo braço robótico o incomodava, mesmo que não demonstrasse. E como ele decidiu esquecer o que aconteceu, ele irá ajudá-lo desta vez. Quanto à Fugitora, ele sabia que o cara expressava no anime algum arrependimento em relação aos seus olhos. Como ele gostaria de não ter feito isso só para poder ver Luffy? Yan pode conceder-lhe esse favor. Além disso, ele gostava do cara. Afinal, foi ele quem chamou o inimigo para salvar seus amigos. Era até onde ele estava disposto a ir. Kizaru olhou profundamente para seu braço robótico e suspirou após alguns segundos. Ele o removeu clicando em alguns botões antes que a fumaça fosse liberada e ele caísse. Ele então disse, por favor, faça, e obrigado. Ele então fechou os olhos enquanto esperava. Yan acenou com a cabeça e se aproximou. Ele então se concentrou em seu trabalho e alguns minutos depois, Kizaru estava com o braço para trás. Kizaru começou a sentir sua mão de volta e começou a movê-la. Ele notou que era um pouco lento em comparação com o outro braço, mas sabia que isso devia ser por ser novo. Ele teve que treinar com isso por um tempo antes que ficasse perfeito como normal. Ele lançou um olhar profundo para Yan e então inclinou a cabeça em direção a ele antes de se levantar do chão e começar a mover seu novo braço. Ele não disse nada, mas por dentro, ele estava jurando nunca ser contra Yan e de alguma forma retribuir esse favor. Do outro lado, Ishu, que foi curado por Yan, levou alguns minutos para pensar sobre isso. Depois de um tempo ele disse,
Há algumas pessoas que eu gostaria de poder ver com meus próprios olhos, ele murmurou. E Ian entendeu o que ele quis dizer, então colocou a mão acima da cabeça e se concentrou em seu trabalho. Depois de um tempo, Isho abriu os olhos roxos pela primeira vez em muito tempo. A cicatriz em seu rosto havia sumido. Ele semicerrou os olhos devido à luz ser brilhante para seus olhos sensíveis, mas depois de um tempo, ele se ajustou e seus olhos vagaram até pousar em Ian. Você parece tão gentil quanto é, jovem Ian. Ele pensou consigo mesmo enquanto um sorriso aparecia em seu rosto. Ele inclinou a cabeça. Obrigado por fazer isso, Ian dono. Ele falou com sentimentos pesados. Ian sorriu. Sem problemas. Ele disse. Ele então se dirigiu ao último almirante e estendeu a mão para um aperto de mão. De agora em diante começaremos uma nova página, disse Ian. Ryokugio apertou a mão de Ian e assentiu. Ele apreciava que Ian fosse tão tranquilo. Ian então acrescentou depois de se soltar e começar a se afastar. Não seja tão imprudente no futuro. Ele riu e então desapareceu em uma névoa negra. Capítulo 238. Capitão da unidade da guarda, Fognir. Ian estava no topo da Odisseia. À sua frente estava a vista da ilha que ele viria visitar desta vez. Elbaf. Lar e reino da raça gigante. Não se sabia muito sobre esta ilha ou sobre os seus habitantes. Ian sabia pelo anime sobre seu suposto poder e como seu exército era temido em todo o mundo. Na verdade, foi amplamente divulgado que era considerado o país mais forte do mundo. Pelo que Ian percebeu de Garp Sengoku, ele teria que concordar com essa ideia. Assim que o navio chegou à costa, o enorme tamanho das montanhas tornou-se aparente. Eles se estendiam por centenas de metros e pareciam quase tocar o céu. Ian assobiou com isso. Entre essas enormes montanhas, havia uma enorme árvore no meio da ilha. E esse foi o destino deles desta vez. Esta árvore era tão grande. Até aquele cara, o lobo San Juan, seria como uma criança pequena na frente dele. A tripulação desembarcou logo em seguida e começou a caminhar. Você sabe alguma coisa sobre este país? Robin perguntou a Ian. O resto ouviu. Algumas coisas que Sengoku me contou, sim, respondeu Ian. Ela sentiu com a cabeça e ouviu Ian começar a explicar-lhes o que sabia. Logo, Ian pôde sentir a presença de muitas pessoas por perto. Pelo tamanho da aura deles, ele sabia que eles eram os gigantes que viviam aqui. Assim como ele pensava, logo vários gigantes se tornaram visíveis entre as árvores. Sengoku explicou a ele sobre este país. Vários gigantes regulares permaneceram no nível do solo, mas o clã principal permaneceu no topo da árvore, no castelo de seu príncipe Loki. Mas eles também foram autorizados a subir e morar lá se quisessem. O príncipe aparentemente não os proibiu de forma alguma. As presenças que Ian sentiu deviam ser aqueles gigantes normais. Como seu alcance era grande, ele estava sentindo um grande número deles, mais do que algumas centenas. Assim que Ian e companhia se afastaram um pouco da costa, 4 gigantes em cima de feras enormes chegaram perto de Ian, parados ali vigilantes. Cada passo que eles deram resultou no tremor do chão. Alguns tinham tigres, alguns tinham lobos. Você não é um daqueles Yonko do mar? Qual é o seu propósito aqui? Um deles perguntou para não subir em sua montaria. Eles pareciam reconhecer Ian. Bem, isso era natural, já que a notícia chegaria a todos os lugares do mundo. Ian sorriu. Toda sua postura relaxou indicando nenhum dano. Subconscientemente, os gigantes também relaxaram um pouco. Eles sentiram a aura de toda a tripulação, por isso vieram. Era seu dever proteger a ilha deste lado. O resto, embora um pouco relaxado, ainda manteve a guarda contra os companheiros de tripulação de Ian. Eles podiam sentir que esses caras eram todos problemas. Desejo conhecer o príncipe dos gigantes. Ian entoou calmamente. Ele não estava pedindo nada fora de controle. Para um homem de sua posição, de fato, estava tudo bem. Mas eles eram uma raça guerreira e foram treinados para seguir as suas ordens. E desta vez foi para chamar o capitão. Fognir, aquele que os liderava, virou-se para olhar para trás e ordenou. Dê-me a buzina. Vou chamar o capitão aqui. Ele disse. Um deles saudou apressadamente e apresentou-lhe um chifre bastante grande. Ele então começou a soprar fazendo um som bastante desagradável. Mas Ian e companhia não se incomodaram nem um pouco. Eles apenas esperaram lá. Vamos esperar muito? Stella começou a reclamar. Não se preocupe, tenho certeza que seria rápido. Veja como eles são grandes e até usam montarias enormes. Akemi respondeu a ela. E Bert ao seu lado acenou com a cabeça. De fato, e também deve ter demorado um pouco para treiná-los para serem tão obedientes. Dom, que provavelmente tinha um pouco de conhecimento sobre animais, falou. O resto apenas esperou silenciosamente. Do outro lado da floresta, um enorme gigante podia ser visto cavalgando em cima de um enorme lobo. Ele tinha 24 metros de altura e uma barba curta e trançada. Ele usava óculos de proteção no rosto, tinha um capacete no topo da cabeça, estilo viking, e uma enorme espada nas costas. Ele estava vestindo calças marrons escuras e botas pretas, enquanto isso seu peito estava nu, exceto pela capa que caía sobre os ombros e a alça na bainha da espada em suas costas que era visível através de seu peito. Este era Fognir, o capitão, responsável por toda a unidade de guarda do país Elbaf. Quanto ao lobo, era de cor cinza e parecia ser uma fera treinada, pois seguia completamente suas ordens. Ele tinha acabado de fazer a ronda por esta área como era seu dever quando de repente ouviu a buzina sendo tocada. Ele já estava caminhando nessa direção, mas pediu que seu companheiro de longa data se apressasse. Bemir, anda logo, temos que ver o que está acontecendo. Esses caras nunca ligam assim, deve ter acontecido alguma coisa. Disse Fognir. O lobo, Bemir, como se o entendesse, acenou com a cabeça e começou a aumentar a velocidade. Logo ele chegou onde Ian estava, e no momento em que o viu, ele o reconheceu. Seu príncipe Loki ordenou que todos estudassem no poço do Yonkou. Todos eles. Isso é para se preparar para o momento em que eles poderão vir nos visitar, ou lutar. Ao ver Ian, ele se apresentou depois de sair do lobo. Yonko, Ian.
Meu nome é Fognir, o capitão da unidade de guardas e membro das forças especiais sob o comando de nosso príncipe Loki. É um prazer conhecer a tripulação que resultou na morte da Big Mom, disse ele. Ian acenou de volta para ele. O prazer é mútuo. Vim desta vez para conversar com seu príncipe. Ian repetiu suas palavras enquanto ia direto ao assunto. Fognir não se importou e acenou com a cabeça para Ian. Então, deixe-me levá-lo até o topo. Ele disse a eles enquanto subia no enorme lobo. Suas ordens foram assim quando o imperador veio em direção à ilha deles. Ele também não estava com medo de Ian e companhia. O capitão da unidade das forças especiais era tão forte quanto um almirante, então não deveria ser um problema para ele cuidar de Ian, enquanto o resto dos gigantes pode cuidar de sua tripulação. Ou seja, eles precisavam fazer isso. Caso contrário, os gigantes eram uma raça bem-humorada. Se Ian soubesse o que ele estava pensando, ele teria apenas sorrido e jogado isso de lado, pensando consigo mesmo algo como: eu dou um tapa nos almirantes como se eles fossem crianças, gigante estúpido. Ian e companhia subiram na cabeça do lobo e então ele começou a correr em direção à enorme árvore. Ao longo da linha, eles viram várias pequenas aldeias com alguns gigantes vivendo nelas. Eles também conheceram outros membros da unidade da guarda que também possuíam montarias. Ian imaginou que eles treinaram essas montarias para que pudessem montá-las e assim sua patrulha seria mais fácil e eficiente. Logo chegaram à base da árvore e Ian e companhia puderam ver escadas esculpidas na lateral dela, subindo de forma circular, permitindo chegar ao topo. Deve ter levado uma eternidade para eles fazerem algo assim. Robin pensou consigo mesma. Stella não se conteve e murmurou de admiração. Uau, apenas uau. Os demais não precisaram falar, pois ela acabará de expressar seus sentimentos neste momento. Fognir sorriu antes de ordenar ao parceiro. Bemir, vamos. Capítulo 239. Conhecendo o príncipe Loki. Logo chegaram ao topo da árvore e Bemir, a montaria do lobo, continuou em direção ao grande lugar que eles podiam ver mesmo de onde estavam. No topo da árvore eram visíveis muitas casas de madeira, mas pareciam desabitadas por algum motivo. Talvez os outros gigantes quisessem que este lugar simbolizasse seu rei bem, príncipe por enquanto. Ao chegarem ao castelo, Fognir entrou e eles o seguiram até chegar a um local onde poderiam esperar. Vou ver se você consegue conversar com nosso príncipe hoje, anunciou Fognir antes de partir. Ian e companhia ficaram parados ali. Eles se entreolharam, antes de relaxarem, e sentaram-se nas enormes cadeiras e sofás. Vamos esperar então, Ian disse a eles. Poucos minutos depois, Fognir voltou acompanhado de outra pessoa, muito maior que ele. Este tinha uma barba ruiva trançada e não usava nada da cintura para cima. Ele só usava braçadeiras e calças junto com algumas botas. Ele tinha um enorme machado nas costas que parecia extremamente afiado. Quanto à sua altura, na verdade atingiu quase 29 metros. Bem-vindo, Yonko Ian. Meu nome é Fenrizulfr. Sou o capitão da Guarda Real e também o capitão das Forças Especiais Loki. Nosso príncipe está pronto para conhecê-lo. Venha se juntar a nós. Ele começou. E embora parecesse que ele era normal por fora, ele estava em pânico por dentro devido à força que sentia de Ian. Ele sabia naquele momento que Ian poderia vencê-lo facilmente. Ian deu um aceno de cabeça. É um prazer conhecer você, ele disse. Ele então começou a segui-lo. Enquanto isso, Fognir ficou atrás junto com a tripulação de Ian. Esse novo cara que liderava Ian era a razão pela qual ele não estava com medo de Ian e sua equipe. Ele era o responsável pela proteção de seu príncipe, pois embora Loki fosse forte, ele ainda era jovem. Ele também era o responsável pelas forças especiais que tinham muitos deveres importantes no reino. Sua existência manteve os líderes da tribo na linha. Se Fenrizulfr ouvisse o que Fognir estava pensando, teria lhe dado um tapa. Ele mesmo sentiu o poder de Ian e imediatamente soube que não era páreo para ele. Com Ian, você não se importa se eu entrar com você? Fenrizulfr perguntou a Ian assim que chegaram à sala do trono, onde Loki estava sentado. Embora ele soubesse que Ian seria mais forte se algo de errado acontecesse lá dentro, ele pelo menos poderia ganhar tempo para seu príncipe fugir. Afinal, ele era o capitão da Guarda Real, e sempre o foi quando o pai de Loki era o rei. Ian acenou com a cabeça. Sinta-se à vontade para fazer isso. Ele disse. Esse cara era forte, ele podia sentir isso. Como tal, foi bom tê-lo ao seu lado. Não havia razão para recusar este simples pedido. Depois de bater nas enormes portas, eles entraram. E Ian pôde ver o gigante sentado ali no trono. Na verdade, ele não era tão alto assim para o príncipe dos gigantes, mas isso era compreensível já que ele ainda era jovem. Sua altura era próxima a 22 metros, o que não era ruim, mas sim uma camisa para um gigante. Mas, Ian foi capaz de sentir que ele próprio era bastante forte. Príncipe Loki. Prazer em conhecê-lo. Ian começou. No momento em que Loki colocou os olhos em Ian, ele finalmente entendeu tudo. Parada na frente dele estava a única pessoa que ele esperava há algum tempo. Ele decidiu então que faria questão de trazer Ian para o lado deles. Por favor, me chame de Loki. Ian iniciou sua audiência com o príncipe. Explicou-lhe tudo sobre os Diavoloi e o que iria acontecer em breve. Ele continuou mencionando todos os seus aliados que conseguiu trazer até agora. Assim pressionaria o príncipe, já que tantas pessoas fortes se juntaram. Então o que Ian estava dizendo ganhou mais credibilidade. Infelizmente para Ian, no momento em que Loki o viu, ele já havia resolvido segui-lo por algum motivo. Então não havia razão para ter todo esse trabalho. E é por isso que a adição dos gigantes às nossas forças nos dará uma enorme vantagem contra o nosso inimigo. Ian terminou. Loki esperou alguns minutos antes de acenar com a cabeça. Concordo com o seu pedido. Os gigantes se juntarão à sua aliança. Ele afirmou com firmeza. Ian sorriu. Esta foi uma boa notícia. Mas primeiro, Loki, você mencionou os gigantes. Você quer dizer aqueles abaixo de você, certo? Ian questionou.
Embora muitos gigantes estivessem aqui, Yan sabia que isso era apenas uma fração de seu enorme número, e o que ele queria e buscava era toda a raça dos gigantes. Loki sorriu. Não, eu quis dizer que toda a raça dos gigantes se juntará. Ele falou. Yan não sabia de onde vinha sua confiança. Embora ele fosse o príncipe deles, Yan sabia com certeza que isso não significava nada, até que o dia da coroação aconteceu e ele conseguiu se tornar o rei. Yan aprendeu tudo isso com Sengoku e Garp. Loki era filho do rei anterior, mas os gigantes não se importavam com relações de sangue para coroar um rei. Ele teria que provar que é digno do título antes de obtê-lo. Como? Derrotando qualquer outro desafiante à realeza de outras tribos. Mas havia uma giganta que Sengoku disse ser muito mais forte que Loki de uma das tribos, e estimava-se que ele perderia seu lugar naquele momento quando eles lutassem. Loki, como se entendesse a preocupação de Yan, o tranquilizou. Eu serei o rei. Você não precisa se preocupar. Na verdade, você por estar aqui já me ajudou a chegar mais perto desse objetivo. E não é porque você é um Yonkou, não se preocupe. Eu tenho algo que vai garantir que toda a raça dos gigantes se unirá. É por isso que posso afirmar com segurança que os gigantes se juntarão à aliança. Loki falou. Yan não sabia o que ele queria dizer. Se não fosse o status dele que ajudaria, então o que? Yan não sabia a resposta e parecia que Loki também não iria explicar o que era. Ele teria lido sua mente, mas ele não era esse tipo de pessoa. Então ele se absteve disso. E se Loki estivesse tão confiante, Yan teria que deixar isso para ele. De qualquer forma, ele tinha certeza de que Fen Izufr, que estava ao lado, não deixaria Loki perder. Afinal, Sengoku disse que ele era o mais forte entre os líderes da tribo, e isso estava em sua forma básica. Ele havia comido uma fruta do diabo Zoan, então sua força superior ainda não era conhecida. Como tal, Yan assentiu. Vou deixar isso para você, disse Yan. Um breve sorriso apareceu no rosto de Yan. Outro forte aliado juntou-se ao seu lado. Capítulo 240. Finalmente está começando. Depois de garantir a promessa dos gigantes se juntarem ao seu lado, Yan e companhia participaram de uma festa feita pelo príncipe Loki em sua homenagem. Bert, por ser o cozinheiro, estava interessado em saber como os gigantes preparam sua comida. Ao contrário do que se possa pensar, eles não apenas assavam a carne e comiam. Não, eles também tinham seus próprios métodos de cozinhar. A comida apresentada para eles era enorme em proporções, mas o mais importante era deliciosa. O príncipe anunciou orgulhosamente que seus cozinheiros eram os melhores. Enquanto isso, Yan conhecia 2 chefes muito bons que sabiam cozinhar melhor do que isso. Por isso, ele também anunciou com orgulho que tinha em seu navio um dos 2 melhores cozinheiros do mundo. Isso fez com que Loki quisesse que Yan provasse isso, e Yan, sem recuar, pediu a Bert que mostrasse sua verdadeira destreza. Basta dizer que os chefes perderam feio, e o resto saboreou o que já era uma boa comida preparada com maestria. Até Loki teve que admitir sua perda. Durou 3 dias inteiros antes de finalmente a tripulação começar a seguir seu caminho. E agora Yan e companhia estavam navegando no mar mais uma vez. Desta vez, Yan não teve mais nada a fazer antes de se aventurar na última ilha, Laogali. Ele reuniu todos os aliados que pôde, todas as potências do mundo estavam principalmente ao seu lado agora. Shanks, Garp, Sengoku, Kaido. E continuou e continuou. Ele se tornou o mais forte possível no tempo que teve e preparou tudo para depois encontrar a verdade. Dependendo do que fosse, ele tinha vários cenários em mente e fez planos com Dragon e Sengoku, indiscutivelmente os melhores estrategistas do mundo. Tudo o que lhe restou foi seguir em frente e alcançar esta verdade. Para conhecer a existência que conversou com ele naquela época e descobrir os misteriosos acontecimentos deste mundo, hoje eles estavam um passo mais perto. Vamos, pessoal! Hoje finalmente conseguiremos o que o falecido Rei Pirata fez. Somos os primeiros a fazer isso desde sua morte. Fiquem honrados, pessoal. Yan anunciou em voz alta enquanto estava no convés do navio. Ah, da mesma forma que ele, eles também estavam entusiasmados. Mas mano, você tem certeza de que esse é o caminho correto? Stella perguntou pela 11ª vez. Yan lançou-lhe um pequeno olhar antes de suspirar. Eu já expliquei isso para você, suspiro. Tudo bem, escute bem desta vez. Já passamos pela Ilha da Estrela Polar, que é a última ilha conhecida pelo público em geral. Então, no momento, só podemos confiar nas instruções de Robin. Yan explicou mais uma vez enquanto apontava para Robin, que estava concentrada com os papéis que a cercavam, colocados no chão. Esses documentos foram preparados por ela depois de estudar os ponêglifos da estrada. Ela continuou verificando e balançando a cabeça para si mesma, enquanto Libel ao seu lado, pegou suas palavras e dirigiu o navio. Yan só sabia o que aconteceu em One Piece até o arco da Big Mom. Como tal, ele não tinha conhecimento sobre os ponêglifos da estrada, exceto que, quando reunidos, a localização de Laogai apareceria. E era isso que Robin estava dizendo a Libel agora. Bert, Akemi e Reiju, vocês ficam desse lado. Aokiji e Stella Dom, vocês ficam do outro lado. Helene fica na frente e eu fico atrás. Claro. Aokiji, Stella e Dom responderam e se apressaram. Estamos cuidando disso. Bert respondeu também e começou a correr para sua posição junto com Akemi e Reiju. E Helene assentiu. Quanto ao motivo pelo qual Yan estava alerta e preparou o resto também foi, porque no caminho até lá, várias coisas estavam acontecendo. Anteriormente, um ciclone apareceu do nada e quase os destruiu. Se não fosse por Yan, que fez com que a camada de escudo invisível que cercava a nave ganhasse uma extremidade pontiaguda como um cone, e tivesse acelerado e penetrado através dela, eles teriam sido esmagados. Agora todos os outros estavam ajudando, já que aquele ciclone foi apenas a primeira coisa. Agora de um lado nevava, de um lado chovia granizo, de um lado choviam raios, e foi assim.
É claro que Ian poderia fazer tudo sozinho, mas então, qual era o propósito de conseguir uma equipe e amigos? Ele deu a todos algo para fazer e todos trabalharam juntos desta vez. Poucas horas depois, eles passaram por todo o fenômeno do mar enlouquecido para chegar a um mar bastante calmo. Este era o destino deles, pois o navio parou no local. Não houve ondas, nem tempestades, nem clima louco para eles ficarem alertas. O sol brilhava dando uma sensação de calor, enquanto o vento soprava suavemente, trazendo consigo o cheiro do mar. Mas havia um problema. Onde fica a ilha? Stella foi a primeira a expressar sua confusão. Ficou claro pela aparência de todos que eles tinham a mesma pergunta e confusão em mente. Ian se virou para olhar para Robin. Ela entendeu o olhar dele e mais uma vez olhou para todos os papéis que havia escrito com as coordenadas exatas. Ela sentiu para si mesma quando terminou de verificá-los. Não há dúvida sobre isso. Este é o lugar. Ela deu um aceno firme. Ian não a questionou mais. Ele confiava nela. Toda a tripulação confiava nela. Então eles começaram a procurar por alguma pista. Uma hora depois. Suspiro, não há nada, já verificamos tudo. Se algo está aqui, então tenho certeza que não podemos encontrar do jeito que estamos agora. Ian suspirou ao dizer. Stella fez beicinho. Depois de todo esse tempo, na verdade não há nada. Ela murmurou com raiva. Helene ao seu lado riu e a consolou. Relaxe, não é que não haja nada. É só que talvez não seja a hora para isso. Tenho quase certeza de que há algo estranho neste lugar. Ela disse. Ian sentiu também. Ele também sentiu algo estranho neste lugar, mas não conseguiu identificar. Dom e Bert ao lado também conversaram. Quem diria que algum dia chegarei tão longe? Tendo começado como um humilde pirata. Haha, ele riu. Bert assentiu com a cabeça. Bem, no meu caso é um caçador de recompensas haha, mas eu entendo. Bert riu também. A Kemi não se importou muito com isso, mas também ficou um pouco intrigada. Ela ouviu com atenção os outros. Reiju também era parecida com ela quando ela olhou em volta. Aokiji, no momento em que ouviu Ian dizer que algo estava errado junto com Helene, começou a se concentrar fortemente nos arredores. Infelizmente ele não conseguiu pegar nada. Neste momento Helene falou de repente. Você usou sua habilidade neste lugar? Ela estava falando sobre a voz de todas as coisas. Ian deu-lhe um aceno de cabeça. Sim, é por isso que tenho certeza de que este é o espaço correto. Eu ouvi. Parece que ainda há um requisito para chegar a Laugale. Ian suspirou. Robin neste momento levantou a cabeça e olhou para Ian. Talvez tenha algo a ver com os 4 locais na estrada Poneglyphos. Quero dizer, eles também não podem ser alcançados por uma pose de tronco. E sua localização está marcada em uma das pedras. Deve haver uma razão para isso. Ela disse seus pensamentos. O resto ponderou sobre isso e descobriu que estava correto. Por que marcar 4 locais só para que o cruzamento entre os 4 seja Laugale? Na verdade, deve haver uma razão. Caso contrário, eles teriam simplesmente colocado diretamente a localização de Laugale. Ian deu um aceno de cabeça. Bem, então qual é a localização dos 4 mais próxima de nós? Vamos lá e ver. Não adianta apenas esperar aqui. Ian disse a eles. E eles concordaram. Temos que voltar para a ilha Lodestar. Só assim podemos ir para uma das 4 ilhas. Robin do lado mencionado. Ian deu um aceno de cabeça. E assim a Odisseia continuou navegando e a busca por Laugale continuou. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.